Oi, gente! Estamos aqui com mais Real Mommy. E o tema de hoje é um tema que, assim, tenho certeza que vai ajudar muitas mamães, que eu falo que é uma dor incrível, né? Sobre o sono do bebê. Quem aí não busca, naquele momento desafiador, que o bebê não tá dormindo muito bem, você fala, meu Deus, será que eu nunca mais vou dormir? E agora? Gente, hoje eu tenho aqui uma convidada que eu falo que é a terapeuta do sono, Cacau Prado. Amiga, se apresenta, por favor, as pessoas precisam te conhecer. Obrigada, viu, por me receber. Eu que agradeço você aqui. Eu sou Cacau Prado, terapeuta do sono infantil e familiar, né? Porque quando o bebê dorme, toda a família dorme melhor. E agradece também, né, amiga? E doula também. Opa, me amam pro resto da vida. Doula também! Que, gente, eu sou tão grata a essa profissão doula. Sim, que me ajudou demais. Você teve uma doula, né? Muito incrível. Tive nos 2 partos e foi, assim, extremamente necessário. Depois a gente pode marcar um podcast para falar sobre a importância da doula nesse momento do parto, viu, amiga? Pré-parto, durante o parto, no pós-parto. É super importante. Próximo, tá? Combinada. E fala mais um pouquinho aí sobre a terapia do sono. Eu sempre falo que assim, no início, quando o bebê nasce, o pititico, o recém-nascido, ele tá passando pela esterogestação. Então, não é uma terapia em si. A gente tem que pensar que é mais uma orientação em relação ao sono. Por quê? Os bebês nascem e os pais acham que ele tem que nascer e saber dormir igual a gente, né? Nasceu, vai mamar, dormir a noite toda. E não é. Na verdade, eles não sabem dormir, né? Assim, o bebê, ele nasce perfeito, tá? Essa ideia de que, ele não tem capacidade, ele tem. Mas é que ele dorme de uma forma diferente que a gente. A gente espera que eles vão dormir igual a gente, sem interrupção, a noite toda. Quando, na verdade, eles têm um esvaziamento gástrico, então ele precisa mamar muitas vezes. Ele tem realmente um reloginho aí mais imaturo que a gente. Então, ele não tem ritmo circadiano desenvolvido, que a gente fala, que é aquela diferença do dia e da noite. A gente tem isso. Sim. A gente sabe diferenciar o dia e a noite. A gente tem secreção hormonal adequada. Os recém-nascidos não têm isso. Então, é muito a nossa conduta, o que a gente vai apresentar para eles, que vai ajudá-los a entender o que é dia e o que é noite. Então, no início da vida, é, na verdade, um alinhamento de expectativas. Porque eles não vão dormir mesmo, assim. É claro que existem aqueles bebês, né, que com 1 ano tem aquela mãe que joga o cabelo de lado e fala, meu bebê dorme a noite toda. As escolhidas de Deus. A Sami tá aqui, vocês vão ouvir o podcast dela e ela fala das escolhidas de Deus. Temos também as escolhidas de Deus no sono, né? O meu primeiro bebê, eu não fui uma escolhida de Deus. O segundo bebê, eu fui uma escolhida de Deus. Olha, isso é importante falar, porque não é porque um filho deu certo, dormiu a noite inteira, que o segundo vai dormir a noite inteira. Cada bebê é cada bebê. Tem bebê que vai dormir durante o dia, tem bebê que não vai dormir durante o dia, né? Sim, e tem a ver, assim, com o peso, com quando nasceu, se nasceu a termo, se é um bebê prematuro. Então, lembra que a gente tem que... Tudo isso. Porque imagina que o bebê prematuro, ele vai demorar mais para liberar alguns hormônios, como a melatonina, por exemplo, que é aquele hormônio que dá o soninho gostoso. Então, não dá pra você esperar algo do bebê que ele não tá pronto para entregar. Por isso que eu falo que quando o bebê nasce, que é recém-nascido, a gente fala muito sobre esterogestação. A gente alinha a expectativa, a gente explica para a mãe o que ela pode cobrar desse bebê e o que infelizmente, no momento, esse bebê tá mostrando que ele não tá pronto para entregar. E aí, o que ajuda? Ajuda a gente trazer para essa mãe como que ela pode facilitar o dia a dia dela, tendo um recém-nascido que não vai dormir em casa. Então, rede de apoio, né? Isso é muito importante, né? Entender que pai não é rede de apoio, pai é pai. Rede de apoio vai ser uma ajudante com a casa, vai ser uma amiga que vai levar um jantar ou um almoço, vai ser alguém que vai cuidar da louça. Então, eu brinco até para montarem, assim, tipo um PDF bem lindo, assim, com uma foto do bebê que nasceu. Fala, bem-vindo, você vai vir me visitar? Seguem as dicas do que você vai fazer na minha casa. Após tomar um café comigo, lave a louça da minha casa. Arrasou!
Dê uma lavadinha naquela roupinha que sujou de cocô. Eu vou estar com o cabelo molhado, você seca o meu cabelo. Exato. Faça uma massagem enquanto a gente conversa sobre como foi o parto. Adorei! Porque é muito importante as pessoas que vão visitar essa mulher entender que, óbvio, né? Elas querem ir lá, ver o bebê, acham ele muito fofo. Mas é super importante a gente entender que, às vezes, você não vai carregar esse bebê no colo. Você tem que ir para carregar essa mulher no colo. Para oferecer aquilo que ela precisa. Esses dias eu estava até vendo um post, que depois eu compartilho com você, de uma cena em que o bebê acabou de nascer e toda a equipe em volta desse bebê e só a doula em volta dessa mulher, sabe? Então, nasce o bebê, as pessoas param até de cumprimentar a gente, não é assim? A gente quer saber do bebê, né? A gente chega em festa da família, não é assim? Sim, exato. Não é? Você morreu ali, né? Não tem mais, agora é só o bebê. E a mãe? Cadê a mãe, né? Será que ela tá bem? Tá ali carregando a criança, só carrega, tadinha. Só pra, né, deslocar a criança de um lado pro outro. Eu brincava, né, em festa de família, eu falava assim, oi, gente, tô aqui, alguém vai me dar oi? Porque é isso, né, o bebê nasce, as pessoas querem curtir o bebê, e realmente ele é muito fofo, até eu, quando eu vou fazer visita pós-parto, quero agarrar o bebê, mas fofa. A gente precisa enxergar essa mulher, ela também nasceu uma mulher nova, então junto com o bebê nasce uma mulher nova. Ela tá fragilizada ali, né? Tá fragilizada, tá insegura, a casa tá uma bagunça, a gente não sabe se ela é uma mulher que gosta da casa organizada ou não. Então é super importante a gente ter essas dicas de como que a gente vai se portar quando a gente visita essa mulher no puerpério. E a gente ampara o sono dela, né? Porque ela tá exausta. Então tem gente que vai, fica 3 horas ali na visita. Ai, gente. Nossa. Tadinho, o tempinho que ela tinha pra dormir junto com o bebê, né? Não. Então, assim, fala assim, vai tomar um banho, eu fico aqui com o bebê. Quer ficar com o bebê? Então, oferece ela pra ela tomar um banho demorado. Ou vai tirar uma soneca que eu fico aqui. Se ele acordar, eu levo ele pra você. São dicas que facilitam muito e essa mulher vai lembrar de você depois. Com certeza. Você quer uma amiga assim, né? Nossa, gente, eu teria meu terceiro facinho, assim, entendeu? Essas amigas, assim, conscientes. Hashtag fica a dica, gente. Mas esse PDF quem monta, eu falo pra seu pai, tá? O pai monta o PDF e encaminha lá no grupo da família, sabe? Estamos aceitando visita. Mas com essas condições. E me diz uma coisa. A gente sabe que a rotina do bebê é importante e influencia muito ali, né? Quando que deve começar essa rotina? Desde sempre, porque a rotina ela é legal também, não só para o bebê, mas para a mãe. A mãe, ela começa a ter uma sensação de controle da vida dela, se ela tem até uma falsa sensação, que eu vou dizer que é uma falsa sensação, de que existe uma rotina. Então, eu chamo mais de previsibilidade no pós-parto. Então, você tem uma previsão de quando que esse bebê vai estar dormindo, quando que esse bebê vai estar acordado, porque aí você começa a conseguir encaixar no dia a dia uma unha, que é importante para essa mulher, ou lavar roupa, né? Porque como até a Sami comentou, a gente está falando para todos os perfis de mulheres aqui. Sim. A gente tem mulheres que precisam dar conta da casa, da alimentação, de tudo. Exato. Então, só da gente entender como funciona a fisiologia desse recém-nascido, a gente já consegue ter uma previsibilidade no dia a dia dessa mulher. Então, vou dar um exemplo. O recém-nascido, ele dorme às vezes 40 minutos e consegue ficar acordado 40 minutos. Eu brinco que funciona como uma bateria, né? Você carrega 40 minutos, fica acordado 40 minutos. Se você carrega 20, ele fica 20, tá? O recém-nascido. Então, vamos pensar... Legal essa dica. Legal, é para ter uma noção de capacidade acordado feliz, tá? Porque se passa um pouquinho, ele fica estressado, infeliz, né? Ele fica o dia inteiro. Sabe aquele bebê que, ele não... Cacau, esse negócio que você tá falando de 40 minutos, não acontece aqui. Meu bebê fica o dia inteiro acordado, lógico, mas ele vai chorar muito, ele vai ter pico de estresse, vai ficar nervoso, vai ser um bebê que vai ser muito mais difícil de você colocar ele para dormir de uma forma tranquila. Então, vamos pensar que se esse bebê tem 40 minutos acordado, é muito pouco tempo. É o tempo de você amamentar, trocar a fralda e já é hora dele dormir de novo. E aí, às vezes, a gente segue vários sites, várias dicas do que fazer com o bebê nos primeiros meses. E tem lá milhões de dicas de estímulo, né? Com o recém-nascido. Gente, o recém-nascido, ele não dá conta. Eu acho que acaba estressando, né, o recém-nascido. Estressa. Então, assim, só o fato da mãe olhar pro bebê, conversar com o bebê, se conectar com esse bebê, na hora da amamentação também conversar com ele, isso já é um estímulo, já é investir muito nesse bebê. Então, o início, eu falo que é peito, 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 colo, 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 porque é o que ele precisa. E ele vai passar mais tempo
querendo ou não, dormindo do que acordado, né? Foi o que você falou, é uma balança. Mas tem bebê que às vezes engata num sono aí de 2 horas, depois fica uma janelinha menor de acordado. 40 minutos ainda, tá? Que eles aguentam. Vamos pensar que o recém-nascido, ele dorme até 18 horas no total. Faz as contas. É importante falar isso, porque mamãe, principalmente de primeira viagem, que às vezes não tem o conhecimento, acaba pensando que vou manter o meu bebê acordado durante o dia todo para ele dormir à noite. E, na verdade, quanto mais ele dormir durante o dia, melhor a qualidade do sono à noite, né? Mais tranquilo ele vai estar. Menos hormônios, vamos dizer, que negativos para o sono ele vai liberar. E mais fácil vão ser essas madrugadas. E o bebê precisa dormir para crescer, para amadurecer. Ele está fazendo várias conexões neuronais novas. Então, é importante ele dormir. O deixar acordado o dia inteiro para dormir melhor à noite é um super mito que vai fazer esse bebê chegar numa exaustão e nunca mais ele vai dormir, sabe? Vai acostumar, né? Acostumou que não é para dormir durante o dia, ele vai ficar acordado. E aí, eu acredito, pelo um pouquinho dos meus conhecimentos, que eu sou mamãe de 2. Tem 2. Nesse momento de estresse do bebê, que ele vai ficar estressado, porque ele quer dormir, às vezes no comecinho, talvez ele não saiba adormecer, porque uma coisa a gente vai dormir, a gente fecha os olhos e dorme. Sim. Outra coisa, o bebê ele não tem esse, vou fechar o meu olhinho agora e vou dormir, né? Então ele acaba lutando contra o sono, ele tá ali um pouquinho estressado. E nesse momento de estresse, de liberação de estresse, aquele choro estressante, muitas mamães acabam achando que é cólica, né? Muito, muito. E é no final do dia. Então, todo mundo fala assim, final do dia é cólica. Muitas vezes, final do dia é exaustão. Passou um dia inteiro não dormindo adequadamente, final do dia não é cólica, muitas vezes. É a liberação do estresse ali, né? E o choro é a comunicação do bebê. É aí que essa hora da bruxa que falam? Eles chamam de hora da bruxa. Muita gente chama de hora da bruxa. Eu não gosto muito de chamar de hora da bruxa, porque quando você fala que existe essa hora da bruxa, todo mundo já espera. Né? Sabe? Então, assim, qualquer choro que tem ali a partir das 17, a mãe fala lá, ó, sabia? A hora da bruxa, chegou. A bruxa chegou. Então, é mais a gente tentar compreender as necessidades da criança. E aí, você falou uma coisa importante. Você falou assim, ele não consegue dormir. Então, lembra? Falei que o bebê, ele nasce perfeito. Sim. O que atrapalha o bebê é a nossa sociedade. É o que a gente criou hoje em dia. Então, os diversos estímulos que existem, as luzes dentro de casa. Vamos pensar que nós somos criados para dormir lá, vamos lembrar lá atrás, dentro da caverna, no escurinho, no silêncio. Sim. Então, assim, toda vez que o bebê precisava dormir, e a mãe também precisava dormir ao mesmo tempo junto com esse bebê, a gente vai para um local escuro, mais recolhida, quietinha e dorme. Hoje em dia, a criança acabou de sair de um estímulo de muitas luzes, sabe? Brincadeira. Muitos sons. Aquele tapetinho que eu amo também de estímulo, sabe? Que a criança brinca ali, né, na thumb time, de barriguinha para baixo. E é super legal, porque realmente é comprovado, existem várias evidências científicas que desenvolvem muito bem o bebê. Mas é mais difícil da gente acalmar esse bebê. Então, a gente precisa, para ensinar o bebê a dormir, entre aspas, o ensinar, a gente precisa repetir aquilo que fisiologicamente ele precisa. Então, a gente precisa do escurinho, a gente precisa da tranquilidade e a gente precisa da consistência. Porque os bebês, eles aprendem e se sentem seguros quando algo é muito consistente. É igual quando você manda seu filho para a escola. Sabe quando tem aquele momento do círculo, que a professora senta e fala assim, hoje iremos ter um lanchinho, depois a gente vai brincar no parquinho, depois é hora de ir embora. Por que existe esse momento de contar sobre a rotina? Porque isso leva segurança para a criança, ela sabe o que vai acontecer depois, e aí a gente reduz o choro. Igual criança que assiste 1000 vezes o mesmo filme. Por que a gente tem aquela fase que a criança assiste 300 vezes o Toy Story? Sim, né? A gente já decorou todas as falas, a musiquinha, você já tá sonhando com a musiquinha. E aí você fala assim, filho, o que você quer assistir? Vamos assistir Toy Story de novo? Você fala, meu Deus, por quê? De novo? Porque ele se sente seguro, ele sabe exatamente o que o Buzz vai fazer, o que cada um vai fazer. Olha. Então, o sono também precisa ser assim como a alimentação. Quando a gente passa num Nutri, ele fala, olha, a hora de você apresentar a alimentação, o momento de se alimentar, precisa sentar no cadeirão, aí você entra com o alimento. O sono é a mesma coisa, precisa existir esse ritual de entrar no quarto, explicar o que vai acontecer e a repetição, que não é um dia só, e nem 2. Né? Às vezes são 10 dias.
daquela consistência. E sempre falar, né? Que você falou de se falar comunicar. pro bebê, se comunicar com ele. Porque muitas devem pensar, mas pra que eu vou falar? Meu bebezinho tem 10 dias, ele não vai entender nada. Entende. Mas conforme a repetição, né? Vai fazendo sentido tudo pra ele. Entende, né? Eles entendem porque eles entendem muito o nosso comportamento. Então, Ari, pensa que seu filho, ele conhece seu tom de voz. Quando você tá nervosa. Sabe aquela coisa da mãe tá nervosa, ela tá chacoalhando o bebê assim? Ele tá sentindo tudo, né? Tudo. Aí chega uma avó, um pai que tá mais calmo, entrega o bebê calmo no colo dessa avó ou desse pai. E ele chacoalha de uma forma diferente e esse bebê se acalma. Então, às vezes, o nosso nervosismo a gente transfere. O tom de voz, às vezes, a gente passa nervoso. E é muito comum, por exemplo, né, nesse início de vida, as mães começam a cair assim o dia, as mães começam a ficar angustiadas, né? Ai, meu Deus, chegou a madrugada, eu não vou dormir nunca mais. Eu tinha muito esse sentimento, que eu acho que era quando virava. Eu falava assim, mas já acabou o dia, começou a noite, eu nem vi o dia passar. Ai, que dó. Eu lembro que a minha casa inteira, isso já no meu segundo filho, era 8 horas da noite. Eu olhava pra minha casa, tava toda apagada. Meu marido já tava dormindo, porque... E você pronta pra... E aí? Não aconteceu nada? Aí o meu filho mais velho já dormindo, aquela escuridão, e me vinha aquela tristeza. Aí eu chorava. Ai, é muito comum essa tristeza Eu no final do dia. chorava, e eu falava assim, agora eu preciso botar esse bebezinho pra dormir. E eu falava, meu Deus, será que ele vai dormir? Será que a gente vai dormir? Não vamos dormir, né? Essa é a realidade. E a casa toda escura, eu falava... E vinha aquele sentimento, que é um sentimento que algumas têm, outras não têm, né? Sim, Tá tudo bem. A maioria tem. É comum, né? É comum. As que não têm são os bebês que dormem bem à noite. São as abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas dormem bem à noite, né? Então elas falam, acabou o dia, então agora a gente vai dormir, vou acordar uma vezinha pra amamentar e tá ótimo. As que estão acordando e que estão exaustas, chega ao final do dia, elas estão, meu Deus, agora vai vir aquele momento que, nossa, que acabou, né? E é um momento que geralmente a mulher não tem ninguém pra amparar ela. Então quem tem às vezes uma enfermeira pra ajudar na madrugada fica mais tranquila. Quem tem um pai que consegue dar esse suporte na madrugada, elas também ficam tranquilas. Agora quem não tem, começa a ficar ansiosa. É comum esse sentimento. Super comum, super. Então o que a gente trabalha? A gente trabalha a ideia de que essa mulher não vai ter diferenciação de dia e de noite. Então, a gente insiste para ela dormir durante o dia. E é super difícil, né? Nós somos mulheres que hoje em dia nós trabalhamos, a gente tem muita coisa para fazer, a gente quer se sentir não se desliga, produtiva. Né? Esse peso de, eu não tô sendo produtiva. Essa ideia que você falou, passou o dia, o que eu fiz? Nada. Então, isso tem que vir antes. Durante o parto, a gente tá com a Sami aqui, viu, amiga? Escuta bem. Tá ouvindo? Durante o parto, já é uma despedida desse momento da gestação, mas o gestar, o cuidar, o nutrir o bebê não se encerrou. A gente tem que trabalhar na gestação, que pelo menos durante os 3, 4 meses, esse bebê e essa mulher vão se dedicar só ao puerpério. E o puerpério, ele foi feito exatamente para isso. Por que os hormônios vão lá no pé, a mulher precisa se fechar, se sentir recolhida com o bebê? Porque a natureza é perfeita, Deus é perfeito. E propositalmente ela precisa se fechar para conhecer esse bebê. Imagina que você... o bebê conhecendo a mãe, a mãe entendendo, né? O choro, vai começando a detectar o choro, que o choro é diferente, o choro da fome, o choro da fralda suja. É um momento que você falou, é hora de se conhecer, né? De criar esse vínculo, esse relacionamento, exatamente isso. E aí, é impressionante, porque eu atendo perfis diferentes de mulheres. Então, por exemplo, aquelas mulheres que muitas vezes têm muita ajuda, né? Tem babá, tem enfermeira, tem avó, às vezes, o que ela sente falta é justamente isso. Eu queria espaço para me conectar com meu filho. Então, às vezes eu falo, então a partir de hoje você vai pedir para sua babá, para sua enfermeira cuidar da casa, da roupinha, da alimentação, da avó também cuidar de tudo isso. E você vai focar no bebê. Você vai estar amparada de todos os outros lados para focar no seu filho, para ouvir o choro que é de fome, o choro que é da fralda molhada. Então, a gente precisa mergulhar nisso. Quanto antes a mulher mergulhar no puerpério, mais rápido ela sai daquela neblina que existe no puerpério. Sim, que muitas enfrentam, né? Bem legal isso que você falou.
E, o Cacau, o que acontece com o bebê que troca o dia pela noite? Eu acho que isso é muito comum, né? Super comum, super. Mas também tem a ver... Vamos lá. Existem os antigos que falam por assim... Partes, né? Por partes, porque existem mitos, né? Se o bebê dormir no escuro de dia, ele vai trocar o dia pela noite. Não, é mito isso. Tá. Vamos pensar que a maioria dos bebês que trocam o dia pela noite são recém-nascidos. Tá. Por que eles fazem isso? A gente volta lá para o comportamento da nossa sociedade, até da mulher e até de todo mundo na casa desse bebê. Durante o dia, a gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer. Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou assistir uma série, uma amiga minha me ligou, vou ficar no telefone conversando com ela, a avó veio. Então, quando você vai ver, o bebê acordou, ele deu uma resmungada, ele chorou. Aí você demorou uns 15 minutos para entender que esse bebê tá despertando. Aí você vai lá e troca a fralda desse bebê, aí deu 20 minutos. Aí deu 30 minutos, você falou, opa, vou colocar para mamar. Lembra que o bebê aguenta lá, feliz, acordado, uns 40? Então, você ofereceu durante 10 minutos uma alimentação, vamos pensar, nutritiva, para esse bebê encher o tanquinho. E aí você toca o dia de novo. Aí na próxima vez, de novo, você tá lavando uma louça, ou você tá colocando uma roupa para lavar, e esse bebê resmungou, e ele reclamou, e aí você demora para atender, porque tem muita coisa ao longo do dia que acontece. Sim. Então, muitas vezes as mães estão menos disponíveis ao longo do dia. E aí à noite, adivinha o que acontece? O bebê tá ali do ladinho dela, qualquer resmunguinho a gente pula em cima do bebê. Por quê? Porque a gente não quer que ele desperte, que ele acorde. A gente quer dormir, né? Sim. Então, qualquer resmunguinho, a gente coloca ali pra mamar. A gente acaba oferecendo alimentação e a gente tá mais disponível para esse bebê ao longo da madrugada. Então, a gente ensina esse bebê que ao longo da noite a gente tá disponível e ele começa a acordar ao longo da noite. E vamos pensar que é um bebê que, lembra que eu falei, não tem ritmo circadiano desenvolvido. Não tem a parte hormonal organizada. Então, aquilo que você apresentar é o que ele vai cumprir. Então, se você está contando para ele que é à noite que ele se alimenta, ele vai acordar à noite. Então, esse é o primeiro momento que eu falo para a mãe. Falo, esteja disponível ao longo do dia. Eu sou a favor da livre demanda. Vocês tiveram um papo, eu perdi essa parte do papo com a Sami, mas eu sou super a favor da livre demanda. Eu fiz livre demanda com os meus filhos, mas eu sempre falo que a gente tem que ter momentos de alimentação. Por quê? A mama da mãe, ela não é só alimentação, ela também é conforto, é acolhimento. Então, isso, o bebê vai escolher quando ele quer se sentir acolhido. Agora, a alimentação, nós temos que ter sabedoria para oferecer mais ao longo do dia, para à noite, esse bebê que tem bom peso, que está liberado pelo pediatra de dormir por mais tempo, começar a esticar ao longo da madrugada. Então, a gente vai oferecer essa nutrição, encher o tanquinho ao longo do dia, para à noite, cada vez mais, ele emendar o soninho. E sabe o que eu já ouvi falar? Não sei se faz sentido, tá? Uhum. Dessa questão de trocar o dia pela noite. Uhum. Aquela mulher que tem o dia muito ativa, aquela pessoa que trabalha, fica naquela correria o dia inteiro, super ativa. Uhum. E à noite ela descansa, o bebezinho que tá na barriga, ele tá o tempo inteiro ativo ali durante o dia. Né? Ele tá sentindo o movimento, ele tá toda hora acordando. Despertando, ele tá sentindo o movimento, né? E na hora que a mãe relaxa, que é à noite, aí esse bebê, ele vai dormir, ele vai ficar acordado. Relaxar. Uhum. Ele vai relaxar. É alguma coisa do tipo assim, por isso que troca, porque na hora que... Não, falei errado. Eu acho que na hora que ela tá ativa... Ele tá acordado. Ele tá... Dormindo. Ele tá dormindo, porque tá mexendo em movimento, entendeu? Em movimento. E quando ela vai dormir, ele já dormiu a tarde toda mesmo, porque ela tá ativa. Ele acorda de madrugada, ele acorda porque ela tá de madrugada, tranquila. porque ele já dormiu a tarde toda, porque no balanço, né? Igual você, o bebezinho recém-nascido, quando você... Não recém-nascido, né? Eu entro até no hoje carro, você eu balança. durmo. No balanço do carro, eu durmo. Entendi. Então você não precisa ser bebezinho. Faz sentido isso ou não tem nada a ver? Porque aquela mulher que passou a gestação em casa, mais tranquila, deitada no sofá, assistindo mais série, sem muita atividade, o bebezinho ele vai ficar mais agitado, porque tá tranquila ali. Não sei se faz sentido, às vezes, a madrugada. Vocês trabalham à noite, de madrugada, né? De madrugada. Faz sentido? Eu acho que faz sentido no sentido de liberação hormonal ao longo da gestação. Também o que eu quis passar. Não, eu entendi. Assim, o ritmo da mãe, né? Vai ditar o ritmo do bebê.
Eu acho que tem a ver muito mais com liberação hormonal. Então, claro, se a gente tem uma gestação que a mãe produz mais cortisol, o bebê recebe mais. Isso é fato. Mas vamos pensar que quando o bebê nasce, o comportamento que você começa a ter desde o primeiro dia de nascimento dele é o que vai organizar ele. Então, lembra, ele não tem ritmo circadiano desenvolvido, ele não tem diferença de dia e de noite até uns 4, 5 meses. A partir daí que ele vai ter essa questão de entender quando é dia, de entender quando é noite. Então, é muito do que a gente apresenta aqui, fora do útero, que ele vai absorver. Então, você pode ter uma vida super agitada, se na hora que ele nascer, você organizar tudo isso e direcionar ele, né, o que é dia, o que é noite, ele tem essa capacidade de aprender e absorver. Por isso, inclusive, que existem bebês que conseguem aprender a dormir pulando na bola de pilates, dando volta no quarteirão do condomínio, sabe? Então, assim, é super comum as mães me procurarem e falarem, meu filho só dorme quando eu coloco no carro. E às vezes eu já fiz consulta com mãe que falava assim, peraí que eu vou dar uma volta no quarteirão. A gente vai se falando, tá? Aí a gente se fala. Aí eu, tá bom. Então, aí ela fala, não, é que ele só sabe dormir assim. Claro. Por quê? Porque ela fez isso um dia, ela percebeu que ele dormiu. Aí no dia seguinte ela falou, meu Deus, vou voltar lá no carro, porque aquele dia ele dormiu. Porque é desesperador, né? É desesperador. Imagina, ela não sabe mais o que fazer, bebê chorando, família ali, porque é algo que você pega um bebezinho, ele depende de você, é seu filho, e você fala, acabei de dar mamar. A fralda tá limpa. Não tem. Tá tudo ok com esse bebezinho e ele não dorme. Viu que deu certo andar de carro? Ela vai no desespero. Bora andar de carro. Vamos andar de carro todos os dias, né? Vamos fazer a consultoria andando de carro. Andando de carro. Você pode sentar aqui comigo? Não, mas é porque ele aprendeu assim. Então, ela teve a repetição. Lembra que eu falei de consistência? Ela foi consistente no andar de carro. Assim como tem mães que é pulando na bola de pilates. Eu tenho histórias e histórias, assim. Eu tive uma mãe que eu atendi, que ela tava indo fazer uma cirurgia na coluna, porque ela ensinou para esse bebê que ela dormia apoiada, assim, no berço, e ele mexia na correntinha dela aqui. Daí ele mexia no cabelo. Ela começou a ter problema na coluna, ia passar por uma cirurgia e me buscou por isso, porque ela ia se ausentar por conta da cirurgia. E como que ele ia adormecer, né? Porque ela não ia poder mais usar aquela posição maravilhosa que ela escolheu. E aí, por que eles aprendem? Porque a gente ensina. Então, eles são capazes de absorver da forma como a gente apresenta. E é muito legal, porque, assim, eles são capazes de aprender de formas diferentes. Então, assim, vai pra escola, pra creche. Por que na creche dorme no colchãozinho com tapinha no bumbum da moça que ajuda? E aí, na avó, dorme no berço. E comigo tem que ser no colo. Porque ele entendeu que é assim que ele dorme com você. No colo. E aí não tem problema nenhum o bebê dormir no colo. Não tem problema nenhum a mãe fazer cama compartilhada. Eu sou a favor da cama compartilhada quando todo mundo dorme adequadamente. Tem crianças que não dormem na cama compartilhada. E aí a gente tem prejuízos em relação à privação do sono. Quando você diz cama compartilhada, é aquele bercinho do lado ou o bebê no meio? O bebê no meio. Porque, assim, o co-sleeping, que é o bercinho do lado, eu sou super a favor no início de vida. Eu acho que o bebê, ele é prematurinho, né? Imaturinho, vamos dizer assim. A gente precisa estar de olho nesse bebê, logo no pós-parto, no puerpério. Facilita o momento de conexão e de amamentação. Então, até uns 3, 4 meses, eu sou super a favor do bebê estar ali, à disposição do ladinho da mãe. Só que a partir daí, o bebê começa a crescer, não cabe mais lá no co-sleeping. E aí as famílias praticam a cama compartilhada. Não tem problema nenhum, só que, óbvio, a gente tem que observar a cama compartilhada para ela ser feita de uma forma segura. Importante falar Tem uma série de regras, né, que a gente tem que cumprir ali e observar. E tem que funcionar. A criança tem que dormir. Tem criança que não vai dormir na cama dos pais. Que é muito mais uma necessidade do pai e da mãe do que da criança, sabe? A gente precisa começar a discernir o que é da mãe e do pai e o que é dessa criança que já tem características, já consegue fazer escolhas. Às vezes é uma dor. O que ela quer, né? Ela já consegue. Às vezes é uma dor do pai e da mãe. Eu atendi uma vez uma família que a mãe, ela era a 5ª criança. Então, ela cresceu dormindo com os mais velhos, né? Então, ela tinha muito esse buraco dentro dela, essa dor de que ela não teve os pais na hora de adormecer. Então, ela colocou na cabeça desde a gestação que ela ia fazer cama compartilhada.
E ela me buscou... Por uma falta dela, né? Por uma questão dela. Então, ela me buscou, por quê? Porque ela tinha um menino que não dormia com ela, assim, não queria mais dormir com ela, se mexia muito à noite, acordava muitas vezes à noite. Então, a gente teve que fazer essa ressignificação, sabe? E essa separação de discernir o que era uma dor dela e o que era realmente uma necessidade dele, assim. Por isso que é importante a gente observar. A criança precisa, a criança está demandando isso? Ou é você que definiu que vai ser uma filosofia de vida e agora que essa criança nasceu não tá fazendo mais sentido e você tá sendo inflexível, sabe? De não mudar. É importante olhar para essa criança, né? Ver a necessidade dela, a escolha dela, né? Muito. E a mãe também. Lembra que eu falei que ninguém enxerga a mãe? A gente precisa enxergar essa mãe. Então, de repente, o pai definiu que quer fazer uma cama compartilhada, só que para a mãe não tá sendo positivo. Então, por isso que é um olhar para a família como um todo. Precisa funcionar para todo mundo a cama compartilhada. Importante isso. E essa cama compartilhada, você recomenda ir até certa idade ou não? Não tem limite? Eu acho que vai até quando funcionar, tá? Até quando tiver... Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Assim, por exemplo, eu no meu primeiro filho, eu pratiquei a cama compartilhada com 1 ano e 2. Eu fiz a transição para um quarto dele. Então, lembra que eu brinquei do Toy Story? Eu montei um quarto lindo do Toy Story. Entendi. Sabe? Com era um paixão lençol. dele, Toy Story. Era paixão. Vezes por dia, nossa, Toy acho que eu Story, tive 3 festas de Toy Story. Meu Deus do céu. Ai, Buzzwood, ó. Meus bestos. Então, eu montei um quarto lindo. Eu fiz toda uma transição e uma adaptação para ele passar a amar esse novo ambiente. Porque ele amava o ambiente do meu quarto. Então, a gente fez uma transição para ele passar a achar legal o ambiente do quarto dele, a brincar no chão do quarto dele, a criar conexões e momentos positivos nesse quarto. Ser prazeroso o quarto dele, né? Ser prazeroso. E não aquela coisa, agora você vai dormir aqui, vem, sabe? Então, a gente começou a fazer essa transição aos poucos. E aí, teve um dia que ele falou, eu quero dormir na minha cama nova. E aí, a gente começou a levar. Ai, que delícia, amiga, olha! Porque é assim, a minha mais nova, não, ela não conseguia dormir. Ela balançava muito, ela não curtia dormir no colo. Eu tenho até um episódio que minha mãe conta, assim, eu fui para um casamento, deixei ela com a minha mãe, a minha mãe me ligou, ela só chora, ela não dorme, o que eu faço? Eu falei, mãe, coloca ela na cama. Colocou, ela virou pro lado e pum, dormiu. Minha mãe, meu Deus. Quanto tempo ela tinha? Ela tinha uns 2 meses e meio, 3 meses. Uau. Ela gosta de espaço. Ela não gosta de se sentir presa, sabe? Tipo, coeiro pra ela não ia dar certo. Nunca funcionou, assim. E falando no coeiro, é algo que ele pode ajudar alguns bebês a adormecerem, né? Pode. Pra esterogestação, ele é incrível. O ruído branco também? O ruído branco também. Eu sou super a favor, assim. Eu acho que é legal a gente replicar o ambiente intrauterino para esse bebê que tá vivendo a esterogestação. Pra quem não sabe o que é o ruído branco, são sons semelhantes ao útero materno, né? E os bebês escutam durante 9 meses, enfim, aquele chiado, e ele é alto, né? Ele é alto. Inclusive, até falam que os bebês não gostam do silêncio, né? Tem muito bebê que se incomoda com o silêncio nesse início de vida. Então, o ruído branco serve muito para isso. Outra coisa é que, vamos pensar que nosso corpo, ele foi feito pra gente dormir no silêncio e com poucos barulhos. Vamos pensar que são sons que são lineares, tá? De uma frequência aí linear. Então, o ruído branco, ele é assim. Ele não tem frequências diferentes. Quando você vai ouvir o ruído branco, ele é... Ele é muito melhor do que, por exemplo, dormir com música. A música, ela cresce, ela diminui. Sim. E aí, isso desperta o bebê. Né? Isso estimula, isso desperta o bebê. Lembra que a gente tá dormindo lá na caverna, se o leão ruge lá na floresta, a gente tá em estado de alerta. Então, é super importante se a gente vai escolher som, ser ruído branco, ou pink noise, né? Que a gente chama do ruído lá rosa. Eu sei que tem aparelhos, né? Vocês têm, não tem? Sim, temos. Eu lembro disso. Então, esses que são estudados, que são prontos para isso, são os mais indicados. Importante também falar, né, Cacau? Porque, assim, hoje você consegue baixar aplicativos com white noises, né? Que é o ruído branco. Mas tem que tomar cuidado com a altura. Porque os aparelhos que a gente vende, ele tem a altura adequada para não prejudicar a audição desse bebê. Isso. Porque, às vezes, a mãe pensa, os bebês gostam de barulho, o barulho na barriga era alto, e vai lá e coloca aquele barulho no último. Gente, pode prejudicar muito, né, a audição. Muito, muito. Tem que pensar que tem realmente uma altura
ideal. E aí tem uma coisa super importante. O celular que a gente coloca o white noise lá, ele precisa ficar o dia inteiro, pro resto da noite no quarto do bebê. Porque a forma como você apresenta o sono para esse bebê na hora que ele tá adormecendo, é como ele precisa encontrar o ambiente de sono quando ele desperta no meio da noite. Então, nós adultos, a gente tem troca de ciclo de sono, a gente acorda, tem noite que a gente lembra que a gente voltou a se cobrir, tem noite que a gente não lembra, mas a gente despertou. Sim. Porque a gente entra num sono mais leve e dá uma leve despertada. A diferença nossa dos bebês é que a gente tem a capacidade de voltar a dormir. Os bebês precisam aprender a voltar a dormir. Então, imagina que você acorda e você foi dormir no seu quarto e você acorda deitada no chão da cozinha. Imagina o susto que você vai falar. Meu Deus do céu. O que aconteceu? O que aconteceu hoje, né? Vida. Não, gente, como fui parar aqui? A mesma e coisa. E o bebê também, né? Então, se ele dorme no seu colo e do nada ele acorda no berço, ele não consegue fazer essa conexão de que, a mamãe me colocou aqui. Ou dormi no carrinho, agora eu tô no berço, mamãe me pegou do carrinho e me colocou aqui. Não, é que eu tô fazendo aqui na cozinha, Sim. né? Então, o som é a mesma coisa. Eu tô me sentindo confortável, tô dormindo com um white noise aqui, acordei, o que é esse silêncio? Tá faltando alguma coisa aqui. Então, precisa ser pra noite toda. Nossa, e pra sonecas. Eu lembro que na madrugada ele despertava, eu tinha uma ovelhinha. Uhum. E aí ela ficava por um período, mas uma vez acabou a pilha, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, volta a ovelhinha. Porque às vezes acontecia dela desligar, eu ia lá, só apertava o botãozinho. Ele ligava de novo. E ela ligava de novo e ele adormecia. Não precisava nem colocar a mãozinha no bumbum, nada. Ele adormecia. Uma vez acabou a pilha, menina, eu só fiquei desesperada. Brincadeira. O que tá acontecendo com a ovelha? Chacoalhava, ovelha e nada. Isso que você falou é muito importante mesmo. Porque, e outra coisa, você deixar um celular, a radiação do celular também. É aí que eu ia entrar, assim, não dá, primeiro, ninguém se desapega do celular na madrugada. O celular já faz assim. parte do corpo humano, né? Exatamente, é uma extensão nossa, né? Então, você não vai deixar o celular lá, tem a questão da radiação, tem a questão de o white noise tá tocando no seu celular, aí a avó liga e toca dentro do quarto. Então, não é viável, né? Por isso que eu indico os aparelhos que são próprios para isso, porque eles foram realmente estudados até para o som ser adequado. Sim. E não prejudicar a audição a longo prazo. E não é que o bebê vai perder a audição nesse início de vida. É lá no final da vida que você vai descobrir isso, né? Então... E eu lembro que quando eu tive que fazer eu brinco, desmame do coeiro, porque coeiro pra mim deu super certo. Tá. Eu tive que fazer o desmame do coeiro e do white noise. Uhum. Porque chega uma hora que você precisa tirando, Sim. né? E eu lembro que era beirando o 5º mês, quando eu vi que meu bebê já tava começando a rolar, eu falei, opa, preciso tirar o coeiro, imagina. É, porque ele vira com o coeiro. Aí eu lembro que eu tirava uma mão primeiro. É isso mesmo. É assim, né? É assim. Liberava uma mãozinha, dormia alguns dias com uma mãozinha solta. Isso mesmo. Depois, porque é importante falar do coeiro também. Eu falo que assim, me corrija, amiga. Não tem certo e errado, né? Não, mas eu falo assim que os bebês, quando eles nascem, eles não sabem, eles estão aprendendo o corpinho deles. Eles não têm noção que tem eles mão, não sabem pé, nem que tem extremidade. braços, né? E eles têm o reflexo de Moro, que é o espasmo, né? E esse reflexo de Moro assusta durante a sonequinha ou durante o sono e pode despertar antes, né? Desperta. Em algumas circunstâncias, assim, esse reflexo é até uma defesa. Ele é importante para esse bebê, tá? Mas a gente tem como ter isso com os pezinhos, né? E assim, não é tão justo esses coeirinhos. É mais para você ter um controle mesmo das mãozinhas. Então, você vai observar que os bebês que muitas vezes dormem nesses saquinhos ou nesses coeiros, eles ainda têm esse despertar rapidinho. O que facilita o coeiro é o adormecer. Então, a gente pode utilizar, sim, para o adormecer. E depois liberar, né? E depois liberar, é uma opção também, tá? Mas tem muitos bebês que ainda precisam durante toda a noite de sono. Mas eles continuam acordando, continuam tendo esse reflexo, que ele é importante. O que a gente tem que tomar cuidado é da bacia, né? É não deixar muito justo ali na cinturinha da criança, sabe? Prender muito a perninha da criança. Aí sim, isso que é mais minha preocupação. Por quê? Porque ele ainda precisa conseguir se movimentar. Agora, a maioria dos coeiros é só aqui em cima mesmo. Isso que eu são falo, as mãozinhas. Porque antigamente a gente falava do coeiro, um tecidão. Era um charutinho, né? Que você manualmente enrola o bebê, envolve, ele faz um charutinho. Hoje tem os coeiros modernos, né? Graças a Deus, que estudaram pra isso.
isso. Que eu até brinco que é a camisa de força, né? Ai, dá dó. Ai. Você pega, coloca um bracinho, aí passa aqui, fica um velcro, assim. Lógico, gente, tem que ter bom senso na hora de colocar, que você não vai puxar a mão do bebê. Não é super justo. Não, é algo só pra ele ficar confortável ali. Acomodar, né? E lembrar um pouquinho a posição uterina ali, né? Sim. Que ele fica ali com a mãozinha encolhidinha. A limitação de espaço, né? Que dentro do útero é muito pouco espaço. Então, eles se adaptam a isso. Aí nascem, tem muito espaço, tem braços e pernas, eles assustam. Então, eu sou super a favor pro adormecer, pro acalmar o bebê. Você falou do momento lá da cólica. Tem muito bebê que as mães acham que é cólica e às vezes quando você traz para a vida desse bebê, replica o útero materno, então utiliza o coeirinho, abraça esse bebê, faz o ruído branco, esse bebê se acalma. Então muitas vezes não é uma cólica, é meu Deus, o que está acontecendo, né? Em que mundo que eu vim parar, que eu não estava pronto para estar aqui. Tanto cheiro diferente, tanta coisa diferente que eu estou enxergando. Né? É isso. Os sons. É muito estímulo, é muito diferente pra eles. Lembrando, foi o que a gente falou, pode ser que o coeiro dê certo ou tem o pessoas bebê pode ser que não goste, tá tudo bem, né? Mas que na hora do desespero, o bebê amamentou, tá sequinha a fralda, o ruído, fez tudo que podia. Aquele acolhimento ajuda o bebê a adormecer, né? Muito. E mantendo a calma, né? Sempre. Se a gente ficar desesperada naquele momento que o bebê tá chorando, não adianta. Ele vai sentir, né? Sente que a gente tá nervosa. E eu gosto de falar também lá que é o seguinte, o choro da criança e do bebê é uma forma de comunicação. Tem bebê que vai chorar. É a forma dele, né? Eles só sabem fazer isso. Então, ele vai chorar no berço, ele vai chorar no colo. Você já viu o bebê que, por exemplo, tá no colo da mãe e tá berrando? Sim. É a forma que ele tem de colocar pra fora, se ele tá cansado naquele dia, se ele levou um susto com alguma coisa. Não é função dessa mãe calar esse choro. É função da mãe acolher esse bebê. Então, Nossa, ela colhe, dá colo, amor e carinho. Mas se ele quer chorar, você tá ali. Bebês choram, bebês né? choram. E vão chorar muito, muitas vezes. Tem bebê que chora mais que outros. E a gente tem que estar pronto pra isso. Eu tive uma vez uma paciente que ela ligou pra mim e falou assim, ninguém me falou que chorava tanto. Tadinha. E aí eu falei assim, tá, mas então vamos tentar entender em que momento você tá chorando. E aí ela contava, quando eu tô tirando do banho, chora muito. E aí só se acalma quando eu coloco no peito. Quando tá com fome, chora muito. Quando tá com a fralda molhada, chora muito. Eu falo, pois é, porque ela expressa muito bem o que ela quer dizer. Geniosa, uma menina. geniosa. Uma menina. Ela sabe se colocar, né? Isso é ótimo pra mulher, meu Deus. Maravilhoso, né? E é um susto, né? Porque as pessoas não falam, vai chorar muito, tá? Porque a gente também não quer assustar. Também não acho que tem que sair por aí falando que... Não, e no começo você fala, meu Deus, por que tá chorando? Você quer ajudar aquele bebê. E você fala, tô fazendo de tudo. Será que eu tô ajudando? O que tá acontecendo? Ele não para de chorar. E foi o que você falou. Deixa a forma dele se expressar. Ele quer chorar. Deixa ele chorar. Você tá dando o seu melhor ali. Você tá acalentando ele, dando amor, carinho. É o que importa. Vai passar. Você amamentou, Nessas trocou horas... a fralda... Você tá fazendo sua parte. Você tá no seu colo dando amor, tá fazendo sua parte. E nessas horas, se você vê que você tá um pouco nervosa, pega às vezes, tiver uma terceira pessoa. Isso, e pega e fala assim, você que tá tranquila, vem que pega ele um pouquinho, esse bebê. Tô nervosa. Sair de cena. Né? A gente tem uma pediatra incrível, que é a doutora Sofia, a gente tava conversando sobre isso ontem. Que ela falou, é isso. Às vezes a mãe liga desesperada, né? Ela que é pediatra, recebe ligações que nem eu recebi, né? Do, meu Deus, não para de chorar. E ela fala, você tá muito nervosa? Tô muito nervosa. Quem tá aí perto? Meu marido. Entrega pra ele e sai de cena. Porque às vezes a gente entrega pra alguém e fica assim, tá vendo? Fica ali do lado e o bebê tá sentindo tudo. Por que as vozes são milagrosas, né? Porque você liga, mãe, ou sogra, enfim, vem aqui, pelo amor de Deus. Ela tá saindo de um outro campo, de um outro local. Tranquila. Chega. Dormiu. Vai descansar, vai dormir. Pega aquele bebezinho, o bebezinho tá chorando. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá sorrindo pra ele. Aí você fala, que eu fiz? Você fala, não. Que mágica é essa? Deu medicação. Certeza. Deu aquele cólico, calma. Certeza. Aquela homeopatia. Não, mas é isso mesmo, assim, qualquer pessoa que vem de fora, que tá descansado, vai oferecer um chacoalhar mais tranquilo. Às vezes é só o chacoalhar, lembra que eu falei? A mãe tá assim, ó, né? E não tá dormindo. Aí vem alguém que fala, calma, tá tudo bem, Nossa, isso que você falou de chacoalhar, passou um filme na minha cabeça. Porque eu lembro até hoje, o meu aniversário de 1 ano. Olha como foi marcante. Minha mãe teve 7 depressões pós-parto, depois que eu nasci. Eu fui a segunda dela. E
foi um dos ganchos para eu tomar a decisão de tentar o parto normal. Porque numa das conversas, o meu médico falou, a probabilidade de ter uma depressão pós-parto, não há regra, tá, gente? Não é regra. Mas é menor, né, de você tentar. E isso veio muito forte. Que eu falei assim, caramba, registrou. Você tem um histórico, né? Registrou e eu lembro do meu aniversário de 1 ano, da minha mãe, me chacoalhando muito. Nossa, você tem memória. E eu desesperada, com a mãozinha querendo meu pai. Porque ela tava agitada e nervosa. E tanto, olha só que coisa, como a gente guarda as memórias, né? Sim. No aniversário de 1 ano. E como ela passou por um período de 7 anos, eu tenho muito mais memória do meu pai cuidando de mim do que ela. E isso, eu tenho uma vida super ativa, trabalho e tudo mais. Que é aquilo que a gente estava falando daquela mãe que queria fazer a cama compartilhada porque ela sentiu a falta. Hoje, eu tenho que fazer algumas terapias, faço algumas terapias, porque eu me ausento, eu tenho o meu trabalho, eu sou uma pessoa, o trabalho me dá endorfina, eu amo trabalhar. Você é uma mulher que é feliz trabalhando, a gente tem feliz. perfis diferentes de Exato. mulheres. E pelo fato de eu sentir essa falta oculta ali dentro de mim, né, da minha mãe, não sei se é falta oculta, se eu me expressei da melhor forma, mas eu tenho uma culpa de me desdobrar muito, de trabalhar, fazer algo que me nutre, que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar nutrida para ser uma... Para ser boa para eles. Para eles. Mas tem dia que eu nem vejo eles. E vem aquela culpa, meu Deus, será que eles vão sentir aquela falta? Gente, é uma loucura, né? Eu já teve um podcast que até a Sami estava presente e a gente falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma não, 1 milhão, acho, né? Várias, né? Então... Gente, é muito louco. E eu tenho essa memória da minha mãe ali chacoalhando o tempo todo. E eu desesperada, querendo meu pai. Porque me trazia tranquilidade ali na hora. E aí tá tudo bem também. Ela não estava passando por um momento bom. E é importante você fazer uma avaliação de como você está passando, né? Agora entrando nessa parte do puerpério, do emocional ali, né? E pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante, assim, é muito, muito, muito lá, super importante você falar isso. Existe eu acho que a culpa nossa, né, da mulher, ela vem porque a sociedade também responsabiliza a mulher por muito mais do que ela merece e é responsável. Sim. Então, nasce um bebê, deveria nascer a responsabilidade para mãe e para pai. Só que nasce o bebê e a mãe, ela já vem com várias responsabilidades que são muito óbvias, né? Como, por exemplo, amamentar. Não tem como o pai amamentar. Então, a gente acaba colocando o bebê na caixinha de, ele só é responsabilidade da mãe. E não. Não. Entende? A amamentação vai dar certo se esse pai é pai. Se ela tem uma rede de apoio. Então, vamos também responsabilizar a mulher que não consegue amamentar em todas as pessoas que estão em volta dela. É super importante, sabe? Ela cansou, me mata quando falam assim, ela não deu conta da amamentação, ela teve muita dor e desistiu. Eu quero morrer quando eu escuto isso. Porque assim, por que ela desistiu? O que você fez para ela? Né? Como você amparou essa mulher? Qual foi sua responsabilidade nessa desistência dela para você estar julgando ela dessa forma? Então, o marido precisa ser muito bom pai, presente, amparar ali. Um amigo nessa hora, né? Isso. E saber pedir ajuda quando ela não consegue pedir ajuda. A gente precisa aprender a oferecer ajuda sem também, às vezes, pedirem ajuda pra gente. O pedir ajuda vai além do você chamar uma mãe para vir na sua casa. Tem a ver com contratar uma consultora em aleitamento materno, uma enfermeira para ir até a sua casa, para fazer um laser, que nem vocês estavam falando, procurar uma terapeuta de sono, conversar com o seu obstetra, falar, tá pesado para mim, sem medo de julgamento. Então, imagina que a tua mãe... Cheguei no meu limite, né? Passei do meu limite. Geralmente, quando você vai buscar ajuda, você já passou. Sua mãe deve ter sofrido muito. Sim. Porque ela estava dando o melhor dela. E provavelmente, muita gente em cima, né? Cobrando muito mais dela do que, às vezes, do seu pai, que estava tranquilão, que chegava lá, arrasava, né? Pegava você no colo e acalmava você. Exato. Mas sabe que, na verdade, eu nasci... eles tinham acabado de mudar para o Espírito Santo. Eu acho que foi aquela maternidade muito solitária ali para ela. Numa cidade nova, sem nenhum familiar perto. E, de repente, estou com uma bebezinha ali, sem rede de apoio. Eu acho que foi mais... Não teve nem a questão dos palpites, da cobrança. Eu acho que foi a questão da solidão.
O puerpério já é solitário. Eu falo, a maternidade, ela né? Ela é solitária. Agora, imagina você tá realmente num lugar que você fala, eu realmente estou sozinha. Porque uma coisa é você viver a solidão aqui, né? Que nem eu tenho minha mãe e minha sogra super perto. Se acontece alguma coisa, eu ligo agora pra minha mãe e pra minha sogra. Você sabe que você socorro, tem, né? Agora, se eu tô numa outra cidade, eu falo, nossa, tô sozinha hoje, mas se acontecer alguma coisa, eu continuo sozinha. É mais difícil mesmo. É a dor de cada mulher, inclusive cada filho, porque o primeiro filho nunca vai ser igual ao segundo. Por isso que sempre nasce uma mulher diferente, né? Nasce uma mãe diferente a cada bebê. Não tem como, assim. O primeiro filho, a gente nasce uma mãe mais insegura, porque a gente tem muito medo de errar. O segundo, às vezes a gente fala assim, tudo bem, o primeiro sobreviveu, acho que esse segundo também vai. Não, e falam que ser mãe de 3 é mais fácil, porque na verdade... Você já passou por tantas fases e você percebeu que toda fase passa, né? Passa. Então não precisa acho que esse alívio vem. Esse acho que vem. E você se permite mais, né? Você tem... Errar. Se permite mais errar. E você também confia mais naquele... igual uma amiga minha falou, nossa, minha terceira parece que já nasceu andando. Pronta. Ela falou, talvez é porque eu permiti mais. Deu mais espaço, com certeza. O sono tem a ver com isso também, do espaço. Olha só, que legal a gente chegar nesse ponto. Para a criança ser capaz de adormecer sozinha, precisa existir esse espaço para ela adormecer. Então, se você hoje vai deitar na sua cama... Você vai ficar virando de um lado para o outro, esperando o sono chegar. Tem gente que lê, que o ritual é ler, tomar um chá quente, né? E a criança também. Só que a gente tem uma agonia de ver um bebê deitado no berço, virando para um lado para o outro, que não está escrito, né? Onde a gente olha, tem alguém chacoalhando uma criança. Às vezes a criança já até dormiu, tá assim, né? E continua, né? Então, assim, né? Conversando e chacoalhando. Então, a gente também precisa estar atento para dar espaço para essas crianças aprenderem. O se frustrar, o adormecer, o tempo dessa criança de se alimentar. Tem a ver com isso. Então, não necessariamente a criança o bebê que você coloca ali no berço para adormecer, ou no colchão, ou na cama, né? O local de escolha de sono, ele não necessariamente vai chorar. Muitos bebês ficam ali olhando para a babá eletrônica. Não tem? Tem. Eu atendo vários. Uma vez eu atendi uma família que a mãe mandou um vídeo para mim assim, ó. Tô filmando pela babá eletrônica. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Aí você vai ver a criança tava olhando, assim, pra babá eletrônica. Aí, óbvio que eu pergunto, tem a luzinha? Porque tem criança que fica super estimulada com aquela luzinha. A luzinha verde lá, né? Isso, da babá. Então, vamos colocar uma fita isolante? Colocamos. Mas, ó, aqui, ó, ainda tá olhando. Por quê? Porque é a forma que esse tem bebê de precisa adormecer. Ficar ali, né? Naquele momento. Não tá paz, chorando, relax. Paz, tá ali pensando tá na meditando, vida, o bebê pensando tá no TT, entendeu? Que é o que ele tem de referência de pensamento, de, né, fantasia. Então tá ali olhando, esperando o soninho gostoso chegar, e aí fecha o olho e dorme. E a mãe apavorada. Então, vamos tentar trazer o porquê que pra ela é tão difícil. Lembra do entender qual é a dor dela e qual é a dor da criança. Muitas vezes são mães que adormeciam sozinhas, se sentiam sozinhas na hora do adormecer, que têm memória de chamar a mãe na hora do adormecer e de não serem atendidos. Caramba, você falou uma coisa agora. Te veio... muito forte. Uhum. Olha, eu já vou atravessando aqui os assuntos, mas fala, eu acho que cada gatilho que vem, né, já surge um assunto que agrega. Meu primeiro filho era super militar. Hora de amamentar, hora de amamentar. Hora de dormir, hora de dormir. Ritual do sono, tal. Nossa senhora! Eu, olha... Só batia a continência, assim. Aí o sono era algo que eu falava assim, meu Deus, eu ficava pensando, será que se eu der muito colo, ele não vai acostumar no colo? Ele vai... Aquela coisa, né? Você busca e você escuta muito. Olha, cuidado, se você fizer ele adormecer no colo, ele só vai adormecer no colo. Então eu ficava... Até que ponto eu dou muito colo, até que ponto eu coloco pra dormir, enfim. Meu primeiro filho... eu consegui, mas eu acho que era dele também. Eu proporcionei o espaço dele e ele era aquele bebê que eu saía do quarto, apagava a luz e ele adormecia sozinho. Pelo amor de Deus, gente, não, ele não nasceu assim, foi algo que eu fui criando, né? Não, com certeza foi isso que você falou, você deu esse espaço. Porque lembra que eu falei, os bebês sabem fazer isso, é a sociedade que atrapalha. São as luzes, é o estímulo a tirar do berço na hora que tá fazendo a troca de ciclo. Quando a gente tem uma mãe que tá tranquila, que tá observando muito mais do que agindo, você dá esse espaço. Então, com certeza, você deu esse espaço para ele. E eu tentei fazer a mesma coisa com o meu segundo filho, fiz
os mesmos rituais e tudo mais. Só que o meu filho, ele não precisava do... o Lorenzo, primeiro, ele gostava do tapinha no bumbum. Então, eu ficava ali um pouquinho, tal, fazia um carinho nas costinhas e ele adormecia. O Henrico, ele não necessitava, mas ele precisava... Até por um lado era bom, porque só a minha presença sentada na poltrona, do lado dele... Atendia ele. Atendia. E o Lorenzo, eu fazia aquilo muitas vezes, ele ainda estava meio que sonolento, acordado, eu saía do quarto e ele continuava e dormia. O Henrico, não. Ele de olho fechado, tava ali, ele sentia, eles sentem, né, bem? Que você sai tudo, cheiro. Eu sentia e eu ficava, meu Deus, mas... E eu ficava, o que eu tô errando? O que eu tô errando? E ficava aquela cobrança, né? Eu não tô errando em nada. Eu tentava me acalmar, não tô errando em nada. Eu sou ótima. Eu sou ótima, maravilhosa. Ele precisa de sentir a minha presença ali. E aí tá. Consegui fazer com o meu primeiro filho, dormir, a coisa mais linda. Só que com 2 anos, regrediu de um jeito que daí eu mudei de São Paulo pro interior. Aí eu falei assim, influenciou, então eu vou respeitar esse momento dele e tal. No Henrico, eu não mudei de cidade. Entendi. E repetiu a mesma coisa. Com 2 anos. Também. E ele tem essa necessidade. Aliás, ele acorda, os dois foram a mesma coisa. Pula pra minha cama. E aí, depois eu parei pra pensar. E ele precisa, até hoje, ele vai fazer 4 anos. Não só ele, como o Lorenzo, de 7, que vai fazer 8. Os dois precisam demais da minha presença ou do meu marido. Pra adormecer. Ou da minha mãe. De alguém. Estar no quarto, pra eles adormecerem. Só simplesmente, tanto que eu tenho uma cama até hoje de apoio. Ali, precisa estar ali deitado, sem fazer nada. Mas eles precisam sentir a presença. E o que acontece, acostumaram, né? O Lorenzo não mais pula pro meu quarto. Mas o Henrico, até hoje, ele tem essa necessidade. E muitas vezes eu falava, ai, não, mas não tá certo, não tá certo. Eu lembrei. Eu tinha pavor de dormir sozinha. Eu tinha pavor, eu lembro que eu necessitava. Aí que vem da memória do pai. Sim. Meu pai ficava lá do lado da minha cama. Até se adormecer. E aí, às vezes eu abria o olho, ele tá ali, então vou dormir. Igualzinho eu conferia, né? Opa, deixa eu ver. Tá aqui, deixa eu adormecer. E quando eu acordava na madrugada que eu vi que ele não tava mais lá, isso também com 7 anos, pulava. Ou muitas vezes eu adormecia na cama com a minha mãe. E aí, à noite, ele ia me guiando pro quarto. E os meus filhos repetiram isso. E eu falei, caramba, tá tudo certo. Porque daqui a pouco eles também não vão querer. Não vão. Foi o que você falou, tá te incomodando? É isso. Por exemplo, tem gente que se incomoda com isso. E tem gente que não tá lá pra fazer isso. Eu sou uma pessoa que o meu trabalho não me permite, muitas vezes, colocar meus filhos na cama. Mas sempre que eu posso, eu coloco eles na cama. Eu deito com eles, eu oro com eles, eu conto história, eu espero eles adormecerem. A questão é, eles continuam dormindo? Eles estão tendo um sono positivo? Estão. Então, eu posso manter dessa forma. Não existe certo e errado. Não tem problema você estar ao lado deles, eles precisarem de você para adormecer. Não tem. O que está errado é quando a criança não dorme. É quando ela acorda muitas vezes. É quando a família inteira não está dormindo. É quando essa criança não está tendo resultados positivos na escola por conta da privação de sono. Porque mais para frente é isso que a gente vai colher. Em relação a acordar e ir para o nosso quarto, você falou de um ponto importante, né? Que para você era assim. Então, olha só. Você cresceu tendo essa consciência de que o acolhimento tem a ver com... Vou esperar meu filho aqui dormir, porque isso é demonstrar amor. É a forma que você recebia amor. Isso, faz sentido. Então, quando você... negar para os seus filhos isso, é negar amor. Olha só. Não é doido? Falar assim, eu amo meu filho, se ele precisar, eu vou ficar aqui até... Imagina se fosse de ponta cabeça. Aí você ia ficar de ponta cabeça. Quê? Amar e ficar aqui de ponta cabeça? Vou ficar. Bora ficar. Não é? Então, tem a ver com isso, tem a ver com você. É importante você criar estratégias, já que isso é tão importante para você, e aí se torna importante para eles também. Em casa, o que tem algo que eu faço? Eu falo que é o dia do hotel, que a gente brinca. Por quê? Toda vez que a gente vai viajar para hotel, a gente dorme todo mundo no mesmo quarto, né? Ai, olha. Então, eu faço o dia do hotel lá em casa, aqui na vida real, que eu brinco.
Então, legal. Toda sexta-feira é um dia que eles pegam um colchão, levam todos pro nosso quarto. E é o dia que eles podem dormir no nosso quarto. Amam, porque daí a gente assiste filme até tarde, faz pipoca. Às vezes pede alguma coisa e come no quarto. Porque eles amam essa zona, né? Adoram. Então, come hambúrguer na cama, que é uma coisa que, né, tem mãe que fica louca. Né? Eu faço isso, gente, desculpa. Tá tudo certo. Tá tudo certo, todo mundo fica feliz, tá? E aí dormem, é isso que importa. E aí dormem. Então, assim, eles têm esse dia de obrigatoriamente a gente dormir junto. E é super engraçado, porque na medida que eles foram crescendo, por exemplo, o Enzo, várias vezes já aconteceu. Ele falou assim, ai não, mãe, hoje eu vou dormir no meu quarto, tá? E eu, arrasada. O dia do hotel tá acabando, sabe? Por quê? Porque eles já se sentem prontos para dormir sozinhos, sabe? Então, a gente precisa alimentar essas nossas necessidades, que tem a ver com isso que você falou, do seu dar amor, e eles entenderem que isso também é uma forma de trocar amor. Sim. Mas a gente também precisa criar estratégias para, de novo, permitir que eles cresçam. Então, você pode criar lá o dia do hotel, que todo mundo dorme junto no mesmo quarto. E aí, às vezes, uma oportunidade que é, levantou, foi pro seu quarto, você fala, filho, hoje não é o dia do hotel, mamãe vai levar você lá pro quarto, vamos dormir? Esperar um pouquinho ele adormecer e sair. Eu acho que é uma forma de você suprir essa necessidade de ter ele por perto, eles também, e muitas vezes vai ser mais tranquilo para você o dizer o não, e mais tranquilo e seguro para eles ouvir o não também, sabe? Sim. E essa noite ele ainda falou assim, ele chegou, ele já vai direto e já abre o frigobar, já pega água. Eu tô com muita sede, mamãe, muita sede. E bebe, ele fala assim, ai, mamãe, ele quer conversar, né? Ai, mamãe, eu acordei, você não tava mais lá, eu vim aqui te buscar. Aí, lógico, pra mim é mais cômodo. Filha, sobe aqui na cama da mamãe. Dorme aqui. Deita aqui. Aí eu já abraço, ai, que delícia, dorme. Dorme que eu quero dormir. Mas eu acho que, talvez, tá faltando eu conversar mais. Mamãe vai deitar aqui com você, no ladinho da sua cama. Explicar o que vai acontecer, exato. Só que a mamãe vai voltar pra cama dela, no quarto dela, vai dormir com o papai. E se acontecer alguma coisa... Eu tô aqui. Tá pode me chamar. Bem, Acho que tá faltando isso. Aquela coisa de errar e... É o julgamento, né? Fica pensando, meu Deus, será julgada. que eu vou falando pra ele, não, você não pode ir pro meu quarto. Você não precisa falar que não pode, porque poder ele pode, né? Tranquilidade. Se ele precisar de você, ele vai poder, ele vai. Tá tudo bem. É só você falar, mamãe tá aqui do lado. Então, assim, você precisou, chama. E chamou, tem que ir, tá? Tem que ir. Eu falo, gente, tem que cumprir a partir do momento combinados. Que você fala... Não dá pra você chamar. É que tem mãe que capota também, né? Aí vocês falam, filho, eu não te escutei, desculpa. Ou às vezes fala assim, ai, vamos ver se o pai escuta. Vai, fala mais alto, filho, pro papai acordar. Ai, taca da cama. Pá! Dá aquele chute assim. Ei, você não tá ouvindo? E finge que tá dormindo, finge que tá tendo um sonho agitado, assim, né? Deixa eles irem. Não, eu acho que também agora, os seus são maiorzinhos, né? 7 e 3. Mas acho que pequenininhos, ter alguém responsável pela madrugada, sabe? Então, quem vai ficar responsável por segunda, terça e quarta? E aí, quinta, sexta, sábado e domingo? Eu sempre falo para, por exemplo, quando os pais trabalham fora e as mães estão em casa, não significa que o pai não pode acordar de madrugada, minha gente. Porque a mãe é um trabalho ali. É um trabalho. O dia acontece também em casa. E pode ter certeza que a mãe tá mais cansada que o pai. Muito mais, gente. Tudo bem que quando eles chegam do trabalho, a gente só tem assuntos, tipo, sobre cocô, né? A fralda. Porque a rotina dela. Se mamou bem. É isso. Mas é cansativo. Então, eu sempre falo pra, por exemplo, quinta, sexta, sábado, o pai ser responsável. Fazer um porque daí dorme ali, de dia se tá muito cansado. Ter combinados. É algo que falta no preparo da gestação. E aí tem a ver com o meu trabalho como doula também. Eu falo pra gente já, na gestação, pensar quem que vai cuidar da casa? Quem que vai cuidar da alimentação? Fazer um planejamento. Pra gente amparar essa mulher. E aí o puerpério é muito mais tranquilo. O sono acaba se tornando também muito mais tranquilo. E aí você consegue praticar introduzir esse bebê numa rotina adequada ali, né? Porque se você... Tudo funciona. Tudo funciona de uma forma mais leve, né? A mulher tá mais tranquila. E o bebê também, ele não sabe diferenciar o dia e a noite, né? Não. E é diferente não. O soninho do bebê do dia pro sono da noite? Ele influencia alguma coisa? Até uns 3, 4 meses, não. Porque lembra que ele vai dormir até 18 horas, ele não tem liberação hormonal adequada. Depois, com 5 meses, aí sim. Aí vai ser diferente. Agora, a amamentação também tem esse papel, né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, se você amamenta durante o dia, o leite do dia, ele é composto
para o bebê estar mais ativo, ou da noite também. Tanto é que quando a gente fala para vocês fazerem, né, as mães fazerem extração, a gente tem que anotar o leite que é extraído durante o dia e o leite que é extraído à noite. Mas geralmente... E olha que coisa, a amamentação influencia muito também no sono, muito. Né? São dois assuntos que um tem que conversar com o outro. São aliados. Sim. Tem muita gente que acha que a amamentação é inimiga do sono. Eu falo, pelo amor de Deus, não, gente. A amamentação, ela é uma aliada do sono. Eu nunca desmamo o bebê precocemente. Eu sou a favor da amamentação. Então, assim, amamentei meu filho até 1 ano e meio, a Nina até 2 anos. E todas as mães que passam comigo, elas continuam amamentando. O que a gente observa é a necessidade nutricional, né, de se alimentar ao longo da madrugada. Existem crianças que ainda vão precisar de um acolhimento em relação à mama da mãe na madrugada. E aí a gente mantém, mas tem crianças que criam realmente esse hábito de acordar, ir pra mama da mãe e ficarem acordando de hora em hora, né? Sim. Que são os bebês telecena que eu falo. Telecena. De hora em hora eles dão um novo resultado, entendeu? E a mãe tá lá morta. De hora em hora, que é quando tem a troca de ciclo de sono. Então, nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai investir em criar uma outra conexão entre mãe e bebê. Porque ele precisa acordar e ter essa conexão com a mãe. Então, pode ser a presença da mãe, pode ser o colo da mãe, pode ser uma massagem rápida, um toque. A gente vai substituir. A Sami até estava comentando agora no finalzinho, né, no podcast, de na hora do desmame, existe esse luto muito grande. Sim. É uma dor. Assim. Sim. Então, tanto para a mãe, que às vezes precisa desmamar porque vai voltar a trabalhar, como para a mãe, quando o bebê simplesmente desmama naturalmente. É um luto. É um luto daquele bebê que não é mais bebezinho, que é mocinho. Tá crescendo. Que tá crescendo, que você fala, cadê o meu bebê? Eu passei por isso. O Enzo, ele desmamou depois que ele teve uma estomatite, então ele tava com a boca bem feridinha, então incomodava ele mamar. E ele foi desmamando, então pra mim foi uma dor absurda. Porque eu falei, não acredito que ele ficou doente, desmamou por causa disso, veio a culpa. E a Nina foi muito maluco, mas foi assim, em 3 dias, ela olhava pra minha mama, assim, ela via meu peito e não tinha mais a função que tinha. Uhum. Eu ficava, vem filha! Aí ela, não, bigada, que ela já falava, né? Não bigada. Aí eu, não bigada nada. Ela foi até 2, né? Ela foi até 2. E Caramba. Não significa que eu não sofri. Então, tem muita mãe que, quando o bebê naturalmente desmama, ela vai sofrer. É um luto, né? Assim, gente, meu bebê foi embora. Vou ter outro? Não vou. E agora? Ou quero ter outro? Quero, mas não tô pronto. Então, é a dor dessa despedida, assim. É importante a gente fazer, por exemplo, um ritual de despedida. Tirar muita foto amamentando, ter vídeo amamentando, fazer registros de tudo isso. Porque vai embora essa fase, né? Mas tudo isso tem a ver com a dor dessa mulher que muitas vezes de madrugada entende que ela tem que estar ali e oferecer o tempo todo a mama. Então, vamos substituir a conexão? Vamos criar uma nova conexão de amor para a gente ver se, de repente, esse bebê deixa de acordar tantas vezes ao longo da madrugada só para mamar? Ele vai acordar para outras coisas? Ele vai acordar para outras coisas. Mas ele vai acordar um pouquinho menos. Então, é todo um processo, sabe? De você, de novo, oferecer aquilo que o bebê precisa e não você encher de estímulos o bebê. E também aquele bebê que acorda na madrugada nem sempre é fome, né? Depois de uns 9 meses oficialmente, não tem necessidade nutricional ao longo da madrugada. Até uns 9 tem criança que ainda precisa mamar. E aí tem a ver com a alimentação ao longo do dia também. Como que a gente está nutrindo esse bebê. Por isso que eu falo, vamos investir em alimentar o bebê durante de dia. Em estar disponível ao longo do dia. Para a noite começar a esticar cada vez mais. E deixa eu ver aqui como se... Tá. Aquela mãe que o bebê acostumou a dormir no colo e tá tudo bem. E aí, de repente, ela pensou... Ela quer mudar isso. Uhum. Tá cansativo já para ela. Qual a dica que você dá? Porque eu acho que isso é muito comum, principalmente mamãe de primeira viagem, muito. Né? Adormecer, criar esse hábito do bebê dormir no colo. Qual é a dica que você dá para fazer essa transição? Para dormir no bercinho, enfim. Primeiro, é ter muita paciência e muita calma. É entender que os bebês não aprendem de um dia para o outro. Às vezes vai ser 1 mês de apresentar uma nova rotina e um novo ritual de sono. E fazer a transição da forma mais gentil possível. Eu sou contra bebês chorarem.
até dormir. Mas assim, tem bebê que chora pra tudo. Lembra que a gente falou? Que vai chorar até no colo. É a forma de comunicação. É a forma de comunicação. Então, existe o choro de desamparo, de estou me sentindo abandonado. E existe o choro do tem alguma coisa de diferente acontecendo aqui que eu não tô entendendo. Então, por exemplo, o bebê que sempre dormiu no colo da mãe, um dia que a mãe tá do lado dele, então ele não está desamparado, a mãe tá do lado dele, e ela tá ali do lado dele, fazendo carinho, muitas vezes ele vai chorar. Por quê? Porque ele tá acostumado ao colo, a ficar balançando no colo. Ele tá estranhando algo de diferente. A mesma coisa quando, por exemplo, o bebê dorme com uma luz noturna e de repente a mãe vai apagar a luz desse quarto do nada. Ele vai chorar, ele vai protestar, porque, nossa... Ele acostumou com aquilo, né? Não é porque ele tem medo de escuro, é porque tá diferente isso aqui, sabe? Nossa, é muito maluco pensar, mas os bebês, eles registram tudo, né? E uma mudança que tem no quarto... Eles sentem. Reflete no sono. Eu atendi uma vez uma família que o berço do bebê ficava perto da porta. E aí, por algum motivo que eu não lembro agora, a mãe mudou o berço para uma outra parede, né? E ele tava dormindo super bem. A gente tava nesse processo de terapia de sono, era um bebê maior, ele tinha, acho que 1 ano e pouco, mais ou menos. 1 ano. E aí... ela me ligou e falou assim, regrediu tudo, não sei o que aconteceu, e eu tô fazendo tudo igual, Não, eu acho que esse momento é desesperador pra mãe, né? Tipo assim, como assim? Você tá quase me liberando agora, o que eu fiz? E aí, a gente foi tentando conversar, até que uma hora ela falou assim, então, será que é porque... Não sei se ela tava pintando, não sei o que era, mas ela mudou o berço. E aí, a gente chegou nesse ponto, que ela falou assim, eu coloquei o berço numa outra parede. Eu falei, vamos voltar o berço para outra parede. Aí ela, como assim? Eu falei, ele tá acostumado a ter qual campo de visão, né? Ele deita, ele vê isso aqui, ó. Se a gente mudou e ele tá vendo outra coisa, tem criança que vai reclamar por coisas pequenas. Então, uma luz diferente, um som diferente. Tanto é que quando a gente, às vezes, vai viajar, o bebê chora mais, porque ele tá num ambiente diferente. Você comentou que seu filho, né, o primeiro, regrediu quando você se mudou. Sim. Tudo interfere. Então, se você tem uma cuidadora que, de repente... é demitida e sai, o sono regride. Se quando vai para a escolinha, que está passando pela fase de adaptação, o sono regride. Muda de cidade, de casa, o sono regride. Os meus grandes já, quando eu mudei de casa, regrediram o sono. Porque existe a insegurança de uma nova situação. A escola, um novo quarto, tudo novo. Então, vai refletir no sono. Então, é importante a gente observar isso. A gente olhar para a criança, né? Sim, é isso, basicamente, que a gente está falando. Da gente ver a necessidade dela. O que está acontecendo na vida dela para a gente estar precisando mudar e oferecer situações novas e rituais novos de sono. E entender também que esses novos rituais de sono não é do dia para a noite, né? Igual aquela mãe que quer tirar do colo e colocar para adormecer no berço. Aos poucos. É aos poucos. É ficar ao lado dele, é oferecer carinho, levar segurança. Entender que no primeiro dia ele vai chorar, vai voltar pro colo, próximo dia. E ela também ter autocompaixão por ela. Porque vai ter dia que ela vai precisar desse colo dele. E aí ela vai colocar no colo e tá tudo certo. Não quer dizer que ela regrediu, né? Não quer dizer que ela regrediu. E cada uma tem seu tempo, sabe? Porque a gente não pode julgar nem as mulheres que conseguem fazer isso muito rápido, porque vão voltar pro mercado de trabalho. Eu tô com uma que eu atendi semana passada, e ela falou assim, eu tenho 7 dias para eu conseguir desmamar, para eu conseguir fazer tudo, e eu não tenho como parar de trabalhar. A minha casa depende da minha renda. E a gente tinha 7 dias. Ela só conseguiu colocar tudo em prática quando eu falei assim para ela, olha, desculpa, a gente não vai conseguir em 7 dias e não vai ser perfeito. Ela já tava com uma pressão ali, né? De dar conta, sabe? E aí ela conseguiu e relaxou. Então a criança estava pronta, tá? Ela estava bem pronta. A mãe que não tava. A gente precisa ter essa conversa do, poxa, você tá chateada porque você vai ter que voltar a trabalhar, você tá se culpando porque você vai voltar a trabalhar. Você é uma terapeuta, né, amiga? Também, né? Porque... Tem que enxergar a dor da mulher, a dor do bebê, da criança, que muitas vezes não tá sendo vista ali. A gente tem famílias que não enxergam mesmo a criança, que a mãe acorda e fala assim, não, porque eu estipulei que eu ia ter horário e que meu filho ia dormir desse horário até esse horário e acabou, eu vou deixar lá chorando. Eu tenho famílias que eu tenho que falar, não, vamos acolher, vamos dar colo, tá tudo bem dar colo. É muito difícil uma mãe que quer deixar a criança no berço chorando, tá? Isso que eu ia te perguntar, porque quando se fala de sono, eu acho que o sono é o ponto que mais pega, né, na família. Sim, sono e amamentação, os dois. Sim, sono e amamentação.
Mas quando... o que eu penso? O sono afeta o pai ali muito também, muito. Né? A amamentação, tem pai que vai estar junto, existem pessoas Não, ele dorme, ele não precisa acordar pra amamentar. Tem pai que vai estar ali junto, acompanhando, não pode deixar que eu coloco pra rotar e tudo mais. E tem pai que tá dormindo e não tá vendo o que tá acontecendo na madrugada. Mas a partir do momento que o bebê chora e acorda a casa toda... Interfere ele. Eu falo que o sono é quando tem a movimentação mesmo. Fala assim, vamos procurar alguém pra ajudar a gente, pelo amor de Deus. Porque esse cara se incomoda, né? Não tá atrapalhando o meu sono. Ele tá vendo dele ali, né? Tá atrapalhando o meu sono. Então, assim, o sono é algo que fala... Em que momento que a família busca você? Normalmente, em que período? Quando eles precisam procurar. Sempre que eles têm dúvida em relação a sono. Então, assim, nasceu o bebê, está com dúvida de sono, busque uma terapeuta de sono infantil. Me procura, a gente vai conversar. Inclusive para isso, para orientação nesse início de vida, para não precisar de mim lá na frente. Porque a família que muitas vezes passa por essa orientação e ressignifica o que é o sono pro bebê, não precisa lá na frente de uma terapeuta, tá? Agora, as fases que são mais comuns, né? Então, com 3 meses e meio, 4 meses, porque todo mundo tem a mania de falar assim, com 3 meses tudo melhora. E tem um salto de desenvolvimento nesse período, não vem? Tem muita gente que gosta de chamar de salto de desenvolvimento, isso é muito polêmico, né? Tem gente que fala que não existe salto de desenvolvimento. O que existe, assim, existe um amadurecimento neurológico da criança. Porque pra mim, com 3 meses, foi totalmente o contrário, não melhorou nada, não. Ele ia muito bem até os 3 meses. Geralmente é isso. Ele ia muito bem até os 3 meses. Depois dos 3 meses, foi aí que eu falei, meu Deus. Cadê meu bebezinho? Porque, olha só, o bebê, ele não tem ritmo circadiano desenvolvido, ele é um recém-nascido, ele dorme muito. Com 4 meses, ele tem um amadurecimento neurológico. Então, ele consegue ficar mais tempo acordado. Então, aquelas sonecas que funcionavam antes, de repente, para a mãe não tá mais funcionando. Aí ela desespera. Poxa, falaram que com 3 meses vai melhorar, não melhorou nada. Desespera e busca ajuda. 3 meses, 4 meses é um momento. 6 meses é outro. 1 ano e 3 é outro. 18 meses é outro momento. Nossa, é uma tabelinha, né? E é sempre quando tem uma mudança significante no sono. Então, vamos pensar que nessa eu já falei, né? Que é quando a criança tem ele atinge um amadurecimento neurológico, consegue ficar acordado por mais tempo. Aí, com 6 meses... Introdução alimentar? Já entendeu. É isso mesmo. Porque é uma nova fase, né? Interfere no sono. O nascimento dos dentinhos também, eu acho que... Também. É que o nascimento do dentinho não tem uma regra, né? Porque tem bebê que... Eu já vi que... Nasce muito cedo. Mas também tem a ver com o que a sociedade diz. Lembra? Com 3 meses, tudo vai melhorar. Quando começar a comer, vai melhorar. Introdução alimentar, né? E aí, com 1 ano e 2, geralmente é o desespero. Isso que eu queria saber, com 1 ano e 2... Desmamei. Fiz tudo que eu podia... E não dormiu. E agora? E aí, e agora o sono ele não vai mudar se a família não mudar a forma de enxergar o sono. De enxergar que é positivo dormir. Que você não abandona o seu filho quando ele está indo dormir. Quando você não passa para a criança a tranquilidade em relação à hora de dormir. Quando você não entende a real necessidade dessa criança e você apresenta aquilo que você acha que ela precisa. Então, precisa existir essa mudança comportamental da família para você colher uma mudança positiva para você também. Então, por isso que não existe uma fase, né? Não existe quando vai para a escola, quando se alimenta, quando desmama, com 3 meses, com 9, com 1 ano. Não existe. Existe quando vocês mudam, quando decidem mudar. E quando um bebê, que eu acho que isso é uma da maior ansiedade da mãe, quando o meu bebê vai dormir a noite toda? Depende muito. Assim, a capacidade de poder dormir a noite toda tem a ver com liberação de pediatra, então tem a ver com o desenvolvimento dessa criança. Se ele tá com peso adequado, isso, está se desenvolvendo. Se é um bebê prematuro, que ainda tem algumas metas para alcançar, então a gente tem que olhar e validar isso também. Mas, basicamente, a partir de uns 6 meses, existe um número grande de bebês que conseguem já dormir a noite toda. Com 9 meses, um número ainda maior. E daí em diante, só cresce a possibilidade desse bebê dormir a noite toda. Então, antes disso, a gente oferece todo o ambiente adequado para a criança dormir, conseguir dormir e permanecer dormindo. Mas ainda é ela que vai mostrar as necessidades reais dela, tá? De se ela precisa ou não, se ela dá conta ou não de dormir a noite toda.
E não é uma regra, né? Às vezes no segundo filho, você acha que vai ser uma coisa e é totalmente diferente de criança para criança. A necessidade de... Desde bebezinho, porque tem bebê que não dorme durante o dia. Tem bebê que necessita do sono durante o dia para dormir melhor, né? Para ficar mais feliz. Eu falo que o sono que deixa a criança... Não, você deixa feliz, ele acorda bem humorado, né? Exato. Então, assim... Então, você tem que observar. E se o bebê... Às vezes você... Fica, nossa, porque meu primeiro filho, ele dormia muito bem durante o dia. Não pode comparar. Não compara, né? Porque às vezes o segundo filho, ele não tem essa necessidade e você tá ali tentando fazer ele dormir, fazendo ele dormir, aí você fica estressada porque você fala, meu Deus, meu bebê não dorme, meu bebê não dorme. E às vezes ele não tem essa necessidade, né? Tem a ver, lembra que eu falei, o que o pai cria e impõe pra criança, né? Precisa existir essa observação de pai e mãe, obrigada, do que vocês ali, a rotina de vocês, né, precisa, mas também da criança. Eu falo, a minha abordagem eu chamo de biopsicossocial. Então, biológica, a gente vai observar a fisiologia, psico, a gente vai entender as emoções, o que está acontecendo com aquela família, e social, porque eu preciso entender o ritmo dessa casa, como funciona essa casa, socialmente o que está acontecendo. E eu atendo famílias, por exemplo, de médicos que dão plantão. Então, uma vez eu atendi gêmeas que eu precisei colocar um sono no final do dia, assim, né, no começo da noite, porque às 10 horas da noite o pai chegava e ele queria ter acesso a essas crianças. Teve que criar uma rotina adequada ali pra família, né? Ai, mas é super negativo, porque precisa estar dormindo, porque é o hormônio do sono, o pico dele é às 9 horas da noite. Tá, gente, mas então a gente vai privar esse pai de ver as meninas? Sabe? Então, vamos observar tudo isso? Vamos validar tudo isso? Porque não adianta eu vir falar lá, você vai ter que fazer isso na sua família. Se você falar assim, nossa, não me sinto confortável, você não vai implementar, não vai dar certo. Não vai dar certo na sua rotina, certo, né? Não vai. A mesma coisa que eu pedi pra você fazer cama compartilhada, se não faz sentido pra você. A mesma coisa se cama compartilhada fizer e eu falar, vamos tirar seu filho do quarto e colocar no berço. Também não vai. Então, a gente tem que validar, legitimar a filosofia de vida de cada família e de maternagem, né, de cada mãe. Isso que você falou é muito importante, você analisar o que dá certo e o que faz sentido na sua rotina. Porque, por exemplo... Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o período da noite. Eu acordo cedo, já é meu. Eu gosto de acordar cedo. Não, acordar tarde, pra mim, você perde o dia. Me dá uma sensação que, nossa, perdi o dia, exatamente. Só que à noite, eu sou aquela que, quando anoitece, eu gosto de estar tranquila. Então, eu acostumei, eu criei uma rotina pros meus filhos que 7h30 da noite, eles já estão... prontos para dormir. Ótimo. E até hoje, engraçado que até hoje, eles são crianças que o Henrico 7h30, dependendo, às vezes 7 horas eu tenho que segurar ele, porque senão ele já dorme mesmo. Durante o dia ele tem as atividades dele, que é o menorzinho. Tem vezes que se eu deixar ele dorme à tarde ainda. Quanto tempo ele tem? 3 anos. Ah, ele ainda pode dormir à tarde? Pode. Final de semana eu deixo ele tirar a sonequinha. É porque daí durante a semana, aí tem o karatê, aí tem as atividades. Esse é outro assunto, né? Ai, meu Deus do céu. Esqueci o que eu tava falando. Desculpa. Não. Que ele ainda precisa, às vezes, fazer sonequinha e que você, até 7 horas, tem dia que você tem que segurar ele. Porque eles dormem 7 horas. Que é uma das coisas que, pra mim, deu muito certo. Criar uma rotina onde eles durmam cedo. Porque eu consigo ler meu livro tranquila, fazer as coisas tranquilas, assim, que eu gosto de fazer pra mim. Então, isso é muito importante. Tem família que quer estar com a criança 10 horas da noite, dá certo. 10 é bem tarde. Pra mim não dá certo. 10 horas eu quero estar deitada, fazendo as minhas coisas, sei lá. Algo que me dá prazer ali. E isso é muito importante, você ver o que dá certo pra sua rotina. E aí, assim, metas atingíveis. O que você tá colocando é uma meta absolutamente possível de ser atingida, da criança dormir às 7. Tem famílias que me procuram e falam, olha, eu tive uma vez uma família de atores, tá? Uma atriz e um ator que me procurou e falou assim, olha, a gente quer que elas vão dormir meia-noite, porque a gente fica na rua até tarde, a gente sai pra jantar, elas vão ter que acompanhar a gente e tal, não sei o quê. Aí eu ouvi, falei, estamos falando de crianças que estão no auge do desenvolvimento, de criar novas conexões, sinapses. Então, vocês são adultos, vocês continuam criando, mas vocês já passaram por essa fase incrível para aprenderem, para serem inteligentes e tudo mais. Elas estão passando por isso. Vocês querem abrir mão disso?
Porque a privação de sono traz perdas irreparáveis. Então, a gente vê cada vez mais crianças que são diagnosticadas com TDAH e, na verdade, são diagnósticos errôneos, tá errado. É porque elas não tiveram um sono adequado na primeira infância. Elas têm um comportamento de crianças que têm um TDAH, porque elas têm falta de concentração, elas têm dificuldade em absorver aquilo que elas aprendem na escola. Por quê? Porque é o sono que ajuda nisso. Quando a gente vai dormir, existe uma fase do sono que a gente consolida a nossa memória. Eu tô sem dormir aqui, tá, gente? Que eu acabei de atender um parto. Então, eu esqueço palavras. Se alguém ligar e me dar um recado, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Tanto é que no puerpério a gente se sente tonta, né? Sim. Ela tô burra. Gestonta, né? Não, gestonta grávida, mas aí é outra coisa, né? Mas no puerpério você se sente, gente, que tá acontecendo comigo. A falta de sono é algo que mexe na memória, né? Uhum. Você não consolida o que você aprendeu ao longo do dia. Você não registra, sabe? É como se você recebesse essa informação, mas você não guarda lá na gavetinha. Então, é super importante a criança dormir justamente para aprender. E tem a questão da melatonina também, que produz ou não? Sim, também, né? A liberação de melatonina. Aí tem a ver também com você diminuir, igual você faz na sua casa. Igual você faz na sua casa. A partir de um certo horário, você começar a reduzir a luz na sua casa, a ter mais escurinho, não ter tanta agitação. Uma vez eu fui numa casa, a gente foi muito engraçado, que a mãe falou assim, eles ficam até 1 da manhã acordados. Meu Deus. E fica, não adianta, eles não têm sono. E a TV fica ligada, e você vai ver. E mandava vídeo, assim, né? Que elas são muito engraçadas. E mandava vídeo. Tá vendo que a Cacau falou? Eu tô vendo, tá bem animado. Enquanto você não desligar essa televisão, eles vão continuar. O que vem primeiro, né? A necessidade de assistir TV ou, na verdade, a falta de sono porque a TV tá ligada? A TV atrapalha a liberação de melatonina. O celular, o iPad, videogame, tudo atrapalha a liberação de melatonina. Existe uma luz azul que emana desses aparelhos eletrônicos que atrapalha. E aí fui lá, né? E aí eu falei assim pra ela, olha, agora a partir de hoje, nesse horário, a gente vai desligar tudo. E aí, óbvio que no começo as crianças ficavam assim, e aí, né? Um olhando pra cara do outro. E depois de uns dias, começaram a ter sono no horário adequado. Olha como é importante a gente olhar essa parte do lugar onde essa família mora. Eu atendo, às vezes, países em que anoitece muito tarde. Então, é sol por muito tempo. Então, a gente tem que ter blackout. Existe, por exemplo, um índice muito grande de suicídio, de depressão nesses lugares que anoitece muito tarde. Por quê? Porque não dorme adequadamente, por conta da liberação de melatonina, do cortisol. Então, é super importante. Gente, o sono é importantíssimo para a vida. Muito. Uhum. Caramba. Pro resto da vida, né? Sim, para nós, adultos, tudo, pro resto da vida, exatamente. Tem coisa que você vai fazer hoje pro seu filho que só no futuro você vai ver. Assim, quando ele estiver sendo alfabetizado, que você vai colher aí os malefícios, sabe? De não ter dormido bem. Meio apavorante eu falar isso, desculpa. Isso é verdade. Não, mas é importante você trazer todo esse conteúdo, dar a consciência, trazer esse conteúdo para a mãe ter a consciência de como o sono influencia na vida. Sim. E vai refletir também futuramente para aquele bebê, para aquela criança. O sono é extremamente importante para o desenvolvimento da criança também, né? Para você caminhar junto com o desenvolvimento. Eu estava vendo outro dia um pediatra que falou assim, você matricula na melhor escola, a escola bilíngue, né? Que fala sei lá quantas línguas, paga uma nota na escola e a criança vai dormir meia-noite, acorda às 7 horas da manhã e tá super cansada na escola. Esquece. Não vai... Não tô entendendo o que você tá querendo nada fazer. Que tá acontecendo. Nada, gente. E se for em outra língua, então, ferrou. Não, gente. A criança não absorve, né? Não consolida, não aprende, tá mal-humorado, odeia a escola, odeia tudo. Mexe no humor também, o sono. A gente também, né? A gente não dorme. Acaba refletindo. Uma criança que acaba ficando mais birrenta. Briga mais no parquinho por brinquedo. Tudo reflete, né? Tudo reflete. A gente fica mal-humorado. A gente foi feito pra dormir. Amiga, apesar que você tá super assim. Quem olha pra você não fala que você ficou aí 70 e 10 horas acordada. 70 e 10. A gente tá acostumado, né? Mas eu vou colher. Eu sei que a conta vai chegar pra mim também. Das minhas noites mal dormidas. Mas eu acho que é uma escolha, né? Aí é um propósito você ama de a sua vida. Profissão, Eu amo, assim. Mas, por exemplo, os meus filhos são super regrados em relação ao sono. Porque eu sei da importância que tem. Meu filho brinca que quer ser pediatra. Eu fico... Não. Pode ser dermato? Né? Dermato dorme, tá sempre com a pele maravilhosa. Dormindo, maravilhosa. Pensa na dermatologia, filho. Olha só, liga esse pediatra, que bonitinho. Ele tem referências positivas disso, né? Ele acha o máximo, assim. Acho que eles, se pudessem, iam comigo receber bebê, visitar pós-parto, ajudar a bebê a dormir.
Eles iriam. Porque eu amo realmente o que eu faço, né? Eles sentem, todo mundo sente, né? Dá pra sente. E eu quero muito fazer sobre a importância da doula. A gente vai fazer. Vamos fazer. E pra gente finalizar, Cacau, o que você daria de conselhos para uma mãe que não consegue criar uma rotina de sono para o bebê? Acho que o primeiro ponto é ela enxergar o que está atrapalhando ela, né? Qual que é a dor que ela vive de não conseguir? É falta de ajuda? É falta de apoio? Vamos criar, então, uma rede de apoio para ela conseguir implementar ali. Outro ponto que ela tem que observar, ela está criando uma expectativa inatingível. Lembra que eu falei de alinhar a expectativa? A sua expectativa dos seus filhos dormirem às 7 é super ok. Agora, tem mãe que fala, eu quero que meu bebê de 10 dias durma das 7 até as 7 da manhã. E a gente vai ter que falar, não vai dar, vamos alinhar isso aqui. Não é o momento ainda. Vamos aceitar que o que você está vivendo é um pós-parto e o que está doendo para você, vamos arranjar pessoas que vão te ajudar a aliviar essa dor. Então, o primeiro ponto é olhar para dentro dela, para ela entender o que ela precisa para colocar uma rotina aí em prática. E o segundo ponto é consistência e calma. Porque a maioria fala assim, eu tentei, viu, Cacau? Eu tentei. Tentei hoje, tentei anteontem e hoje. Não deu certo. Não deu certo. Desisti. Então, assim, é tentar hoje. Quando eu atendo elas, eu falo, né? Olha, tudo isso que eu tô passando aqui para você em relação à rotina, porque a primeira semana da minha terapia é focada na rotina. Então, eu falo assim, amanhã não vai fazer sentido o que você tá fazendo. Você vai se sentir uma louca fazendo isso aqui que eu tô propondo. Segundo dia, você vai me achar uma louca. Terceiro dia, você vai falar, por que eu contratei a Cacau? No quarto dia, você vai falar assim, vou falar na internet que não dá certo. No quinto dia, você fala, opa, peraí. No sexto dia, você fala, e no 7 dias, você tá me amando um pouquinho. Depois de um mês, elas me amam pra sempre. Mas a partir do 7º dia, muitas vezes, que você começa a colher tudo isso. Vai depender da idade. Né? Paciência. E segurança. Não adianta você estar insegura com aquilo que você vai propor. Você não vai conseguir colocar em prática. O bebê vai sentir que você está inseguro. Dedicação, né? É uma dedicação. Qualquer rotina, qualquer mudança que você vai fazer... É uma dedicação, persistência. Por exemplo, você falou qualquer mudança. Você vai colocar numa escola, você não se sente confortável na escola, a criança não vai se adaptar. Não adianta. Não vai. Você precisa confiar na escola. Porque senão a criança vai chorar, vai sentir que você tá tensa, vai sentir pelo tom de voz, pela forma como você fala. A mesma coisa, se você estipular que tem que dormir no quarto e você não tá seguro disso, esquece. Não vai. Tanto é que eu só mudo aquilo que a mãe fala. Eu quero fazer isso. Não sou eu que falo, vamos colocar no quarto, vamos colocar no berço, ou vamos desmamar. Eu não falo nada. Elas que chegam pra mim e falam, eu quero desmamar na madrugada, eu quero colocar no berço, ou eu quero ter do meu lado pra dormir comigo. Não existe regra, né? Não existe. Quem sou eu pra falar como ela tem que ser mãe? Eu tô ali pra ajudar a escolha dela, o que faz sentido pra ela, e pra alinhar o que é adequado, fisiologicamente falando, né? O que vai ser seguro, o que vai ser saudável. E mesmo assim, tem situações que não são super saudáveis. Lembra que eu falei da família que queria às 10 da noite ver as gêmeas? O pai via as gêmeas às 10 da noite. E é um preço que eles estavam dispostos a pagar. Você traz para consciência. Sim. Tem um lado bom, mas também tem esse lado, né? Aí a escolha do que cabe a eles, o que é melhor para a família, Sim. né? Sim, eles que escolhem. Eles que escolhem, gente. Porque já vou escolher mesmo, né? A diferença é que daí eu sei, me contaram, entendeu? Não é? Porque não adianta, fica escondendo, né? Não adianta daí chegar na consulta e falar assim, fiz tudo. E não deu fez certo. Nada. Não, gente, eu falo, não vai fazer isso, né? Não, então tá bom, então esquece. Então vamos pro plano B. Assim, tem que fazer sentido pra família, gente. Eu sou mãe de 2, sabe? Eu escolho o que eu quero pros meus filhos. Eu acho que daí você tem que escolher o que você quer pros seus e cada um escolhe o que acha melhor. A gente apresenta a informação e eles que escolhem. Não adianta. Se você pudesse dar uma dica para uma mamãe que às vezes está passando por aquele momento de desespero, não sabe o que fazer, qual seria a sua dica? Primeiro, entender que a gente vai errar. Pra sempre. A gente sempre errou. É que com a maternidade existe uma dor muito grande quando a gente erra, né? Porque a gente quer ser essa referência de perfeição. Supermãe. Supermãe. Só que é muito importante, inclusive, eu sempre falo isso, pra todo mundo, pras minhas amigas, e eu falo isso pra mim mesma, todo dia. É bom a gente errar, porque as crianças precisam crescer com pessoas reais. Quando eu erro, eu dou a chance pros meus filhos verem como eu sou quando eu erro. Eles me veem chorando, eu dou a chance deles verem o que é uma mãe que também sofre. Para eles aprenderem que um dia eu vou chorar e como que eu vou me levantar no outro dia.
eu vou errar, e o que eu vou fazer a partir do momento que eu erro? Eu vou lá pedir desculpas? Eu vou consertar meu erro? Então, é dentro de casa que as crianças precisam ter essa referência. E esse ensinamento do que é uma pessoa que erra. Bem porque, imagina só, você cresce com uma mãe perfeita, que nunca erra, que nunca chora, que nunca sofre. O dia que você sofre, o dia que você erra, você fala, cara, tem alguma coisa de muito errado comigo. Eu sou toda errada. Porque a minha mãe, que é minha referência master, e meu pai também, nunca erraram assim. Nossa, eu devo ser um erro da natureza. Então, não é? É uma cobrança muito grande. Muito grande. Então, é importante você errar. Então, o primeiro ponto para essa mãe é, você vai errar e tá tudo bem. Quando existe amor e carinho, não tem um erro, assim, uma perda muito efetiva, sabe? E o segundo é buscar ajuda. Se seu problema é amamentação, busca ajuda. Se é com parto, busca ajuda. Se é com sono, busque ajuda. Se você não está sabendo por onde buscar ajuda, peça ajuda às pessoas à sua volta, porque sempre tem alguém que vai falar, existe uma especialista nisso. Exato. Olha, eu vou na sua casa hoje. Então, é começar aos poucos a falar, não tô dando conta, porque você não tem que dar conta de tudo. Não vai dar conta. Não vai, e não tem Não se cobre. Não é responsabilidade dar conta de tudo. Você tem que dar carinho e amor, ponto. É isso. Entendeu? Exatamente. Só. Amor incondicional, nutre, faz tudo, né? Gente. Acalenta e... Sabe? Não tem como. Que nem você falou, eu trabalho. Você pode trabalhar, gente. Uma mulher feliz que chega em casa tem tempo de qualidade com os filhos. Exato. Às vezes a gente tem mães que passam o dia todo com os filhos e que não tem um tempo de qualidade. Porque tem que lavar a louça, cuidar da casa, não consegue sentar e brincar. Então, vamos legitimar os perfis diferentes de mães e dar atenção para o que merece atenção, que é uma mãe feliz, uma mãe que tem prazer ao lado dos filhos. Isso é o mais importante. Nossa, maravilhoso. Eu vi que você no seu perfil, inclusive compartilha, Cacau. Qual que é o seu perfil no Instagram? @cacauprado, com C, né? Cacau com C. Eu vi que você tem um curso, né? Eu tenho alguns cursos. Esse ano eu vou voltar. Então, esse ano eu vou dar formação de doulas, que eu vou soltar no segundo semestre. É um curso, assim, que é meu filho do coração, que eu tô desenhando de uma forma, assim, com essa minha pegada, né, de humanização, desse olhar biopsicossocial. Eu tenho também curso para mães que não dormem, que vão retornar. Então, por conta da pandemia, a gente deu uma pausada, mas agora a gente tá voltando com tudo, né? Nossa, assim. Super apoio, porque eu acho que são conteúdos que agregam e ajudam aí muitas famílias, né? Sim, é ajuda, né? A mulher Ajuda. precisa pedir ajuda onde buscar. Então, eu tenho como ajudar essas mulheres. Então, eu tenho também consultorias, eu dou consulta para as famílias, para mães de recém-nascido, para mães de bebês maiores. E lembrando que aquela mãe que precisa de uma ajuda com o bebê para dormir, você atende online, não necessariamente eu atendo online, imagina. Presencial. Sim, eu atendo França, atendo México, atendo Estados Unidos, atendo o mundo inteiro, atendo online. E como eu falo das anjas, ela é a anja do sono, entendeu? De tranquilizar, trazer leveza para aquela família que tudo vai passar. E é importante trazer essa consciência da importância da rotina, do soninho para a criança e saber o momento certo de procurar, né? Uma ajuda. Sempre é hora de buscar ajuda. Nunca é tarde demais, sabe? Você sempre pode mudar. Então, não esteja pensando que você tá aí do outro lado falando, agora eu já estraguei tudo, não adianta. Adianta. O trabalho é maior? O trabalho é maior quando a gente demora. Mas eu acho que cada mulher tem seu tempo também, sabe? Tem umas que às vezes não estão prontas para mudar quando me buscam e aí eu dou o tempo delas. Elas voltam depois de um mês desesperadas. Isso que você falou é muito real. Tem que ver se ela está preparada para a mudança. Ela tem que estar pronta. Tem que estar disposta. Porque tem que mudar, né? Tem que colocar em prática aquilo que ela está enxergando que não está sendo positivo nem para ela, nem para a criança, para o bebê. Então, ela tem que estar disposta. Então, sempre é tempo de buscar ajuda. Sempre, sempre, sempre. Sempre é tempo de recuperar amor, atenção, acolhimento. Você já viu aquelas famílias que, às vezes, a mulher não tem acesso a pai e mãe por anos? Sim. E aí, de repente, o pai e a mãe retornam. E fala assim, mas acho que eu não quero mais contato. A gente respeita quem, às vezes, tem uma história muito dura e não quer. Mas sempre é tempo de você criar uma conexão e de, às vezes, você tratar uma ferida. Então, imagina um bebê que é tão pequenininho, gente. Sempre é tempo de consertar tudo, assim. Nossa, o nosso bate-papo foi tão gostoso que por mim eu ficaria obrigada. aqui, ó. Eu também, até amanhã. Não, e ela, gente,
maravilhosa. Acabou de chegar do trabalho, já veio aqui e tal. Vim de parto. Uma mulher maravilhosa que pariu essa madrugada. Você ficou a noite inteira? A gente ficou a madrugada toda, Nasceu de manhãzinha. Umas plena, 10 e linda, pouco. Maravilhosa, gente. Maquiagem, reboco, né, gente? Não, mas o seu astral, você podia estar aqui numa energia baixa, você tá com uma energia super alto astral. É que a gente tá falando de um assunto que eu amo. Que você ama, é tão gostoso, né? É muito maravilhoso. Eu amei. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. O nosso convite. E assim, gente, sigam a Cacau, porque ela dá várias dicas, ela compartilha. Uma pessoa incrível. Tem muita informação no Instagram, pra quem não quer fechar ainda consultoria e terapia de sono. Tem a orientação, que dá pra fazer online. Tem a terapia, que é um trabalhinho mais longo, de 1 mês. Tem os cursos. Olha, tem muitas formas de serem ajudadas. Busquem ajuda. Isso é o mais importante. O mais importante. Obrigada, amor. Gente, compartilhem, que eu acho que foi um conteúdo incrível, que vai ajudar muitas mamães, famílias. Comentem, dê like, enfim. Muito obrigado por mais esse episódio do Real Mommy. Obrigada. Um beijo.